entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 413º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detêncios em gigahertz.fm/apoio, que, dentre outras coisas, tem direito ao link exclusivo da edição sem edição. Assim que a gente termina de gravar, já publica no feed o episódio bruto, só nivelado para todo mundo poder se escutar no mesmo volume, para vocês já saberem aqui como é que foi o pré-gravação, o pós-gravação, os nossos tropeços, coisa que acaba não entrando na edição final por um motivo ou por outro. Aqui é o Marcos Mendes e por aqui, assim como toda semana, tá o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês? Olá! Excelente! Tô feliz que hoje é dia de Severance. Tava comentando antes, no hype total, mal vejo a hora. Faz tempo que eu não me empolgo assim pra ver alguma coisa de filme ou série. Vocês estão no mesmo hype que eu ou sou eu que tô doidão? Eu tô bem empolgado também. Talvez não tanto quanto você, mas estou empolgado. E, por favor, sem spoilers, porque eu acho que eu não vou conseguir ver no dia 1. Vai atrasar um pouquinho. Mas vou assistir sim e tô bem animado e quero começar a escutar o podcast também. Cara, é muito legal o podcast. Eles contam uma história da origem Foi de 2015 o roteiro, pra você ter uma noção. Eles começaram a fazer a série em 2020, pra estrear quando foi? Em 2022, ou o tempo que leva pra um negócio desse virar realidade. Eles contam a história original ia ser diferente, de onde que veio a ideia de fazer a série. Putz, é muito bacana. E como cada episódio do podcast é um episódio da série mesmo, tem partes específicas de como é que fizeram essa cena, de onde saiu uma ideia de fazer uma parte da conversa. Tem convidados, então, o John Turturro, que eu adoro, que é o Irv, né? Ele participa, todo mundo do elenco participa. É muito bacana. Escute, porque vale a pena, e reassista. Senão, não sei você, mas se eu não tivesse reassistido os episódios aqui na última semana, ia ter um monte de buraco que eu não ia lembrar de nada. Tá? Tipo, nossa, é verdade, tem esse personagem. Nossa, é verdade, aconteceu isso. Meu Deus, como que eu não lembrava disso? Vê de novo. Eu não vou ter tempo de ver de novo, não. Vou ter que ver um resumão lá, o recap do começo da segunda, porque não vai dar tempo, não. Putz, tá aí. Deve ter vídeos, né? 10 coisas que você precisa lembrar antes de assistir a temporada nova. Mas o recap é aquele que eles fazem geralmente no começo de uma temporada. Eles já selecionam o que eles sabem que vai ser importante. Mas geralmente eu não preciso, assim, eu vejo e aí, à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou lembrando verdade, tem um fato da primeira temporada que me chamou muito a atenção, que eu sei que vai ser importante em algum momento e não teve a importância do fato não foi apresentada na primeira temporada. Eu não vou falar que fato que é, porque eu não quero estragar pra quem não assistiu. Esse eu lembro, e quando surgir o momento desse fato, eu vou estar que nem o DiCaprio lá, apontando pra... então era isso. Eu tô esperando, mas vamos ver. Depois eu conto se eu me perdi muito ou não. Tá, me manda o que é, fiquei curioso agora pra saber que fato que é. Mas eu tô beleza, depois eu conto. Empolgadaço. E pra quem tentou e não rolou, putz, tenta de novo. É uma série muito boa, amarradinha. Aquela patinada no começo é natural de séries. E o que eu odeio esse tipo de blá, agora é verdade, esse bilhete. Vale a pena. É complicado, porque é uma série que você precisa do contexto todo e as conexões entre os personagens são bem complexas. E esse começo da série é justamente fazendo essa base, dando essa fundação pra depois o que vai se desenrolar ali ficar mais interessante. Então ali pelo terceiro episódio, você vai começar o terceiro episódio ainda meio... Putz, né, que coisa, será que a gente continua assistindo isso? E vai terminar querendo assistir um atrás do outro. Boa. Eu vou fazer, sabe o que? Escutar o primeiro episódio do Lado B, ou o podcast Secreto no Secreto, que foi sobre Severance, lembra? Nem lembro o que a gente falou, que a gente conversou. Vou escutar. Pra quem não escutou, deixa na descrição também. Boa. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E sobre a experiência da Pri Mansur com o espelhamento do iPhone no Mac, que ela falou que o negócio dos acentos lá no WhatsApp não rolava e tal. Ela falou que o erro com os acentos do teclado é o mesmo em outros apps, não é só uma coisa do WhatsApp. Ela falou, até para digitar esse feedback, eu tive que escrever as palavras com acentuação, que o corretor não fez a sugestão no Notas do Mac, e copiei, colei no espelhamento do iPhone no Mac, ainda sem saber por que isso acontece. Então, pelo menos é um bug que não afeta só o WhatsApp, quer dizer que a chance de ser resolvido aumentou um pouquinho, né?
Eu não sei se depende de layout de teclado que usa no Mac versus iPhone, porque eu uso, a gente falou não faz muito tempo, eu uso daquele jeito que, tipo, pra eu fazer o cedilha, eu aperto aspas simples C, né? E aí usa aqueles atalhos com option pra fazer os acentos. E funciona igual no Mac e no iPhone. De repente, se usa o teclado com uma configuração diferente, talvez não mapeia direito quando vai usar no iPhone. Pode ser. Nossa, teclado é uma coisa que é encalacrada até hoje, né? Eles não tem que usar coisa diferente? É. É o teclado borboleta digital, nunca vi isso. Agora, 2 serviços de utilidade pública aqui que vocês mandaram que eu achei interessante de colocar na pauta. O primeiro é do Apple Watch. O Duiler falou o seguinte: descobri esses dias que agora no WatchOS 11, a Apple devolveu aquela opção de você trocar de mostrador deslizando nos cantos da tela do relógio. Perguntou se a gente sabia disso. É daquelas assim, eu acho que eu sabia, mas que eu tinha esquecido. Mas o ponto é, ele falou que tem que ativar no aplicativo do Watch, você vai em relógio, alternar mostrador de relógio, e eu vou colocar já na cola aqui um outro que é do Ouvir ao Vivo, do Almir Júnior. Eu achei curioso, ele falou, vocês conhecem o recurso Ouvir ao Vivo do iPhone? Só funciona junto com os AirPods, e eu tava brincando com ele, resolvi colocar o iPhone na altura do meu coração, sem camisa, e pra minha surpresa, ouvi nitidamente meus batimentos. Parecia estar com um estetoscópio. É um recurso de saúde que pode salvar vidas, ele falou. Como que ninguém da Apple ou do site Centro de Tecnologia mencionou que dá pra fazer isso? Ah, não, mas daí ia precisar de aprovação do FDA, aí já viu, né? Mas é interessante mesmo esse recurso. Eu lembro logo que saiu o pessoal falando, agora dá pra espionar as pessoas com iPhone, com AirPods. Gente, dá pra espionar de jeito muito mais simples, né? Mas enfim. E o lance do Apple Watch eu já reparei também, mas eu gostei quando a Apple tirou, porque eu vivia trocando a watch face sem querer. Sei lá, eu cruzo os braços, aí a pelanquinha do braço encosta ali no canto da tela, pum, voa pra outra tela, né? Assim como eu tirei atalhos de casa, né? Porque eu vivia, sei lá, desligando luz porque tocava ali, né? Então não funciona. Essas coisas muito fáceis assim no Apple Watch, pra mim acaba dando acidente. Parabéns ao Almir Júnior, você que consegue resolver problemas médicos com estetoscópio, né? Porque pra mim é só tum-tum, o que eu escuto é tum-tum. Não consigo diferenciar muito além disso. Eu vou deixar na descrição aqui do episódio um episódio do 20,000 Hertz que fala sobre a invenção do estetoscópio e sobre outras formas e evoluções de tecnologia para fazer diagnósticos. É bem interessante, mas o estetoscópio é legal porque foi um caninho de papel ali para poder escutar melhor e virou o que virou. Bem legal. Agora eu brinquei faz umas semanas sobre o chip quântico do Google. Resolveu um problema que computadores tradicionais levariam 10 septilhões de anos para resolver. Como é que sabe que está certo? Espera 10 septilhões de anos, né? Não faz sentido. E o Pablo Cerdeira falou o seguinte, né? Que eu comentei como é que você faz. Ele falou, a resposta é simples. Tem conceitos matemáticos que são considerados muito difíceis para serem feitos num sentido, mas muito simples para serem feitos no outro sentido. Ele falou que essa é a base da criptografia atual, né? Chaves públicas e privadas. Ele deu um exemplo simples, né? Que é a fatoração, que você decompõe um número em múltiplos números que, se você multiplicar, chegam naquele número. Tipo, 36 fatorado em números primos. Aí ele mostrou o cálculo aqui, que eu não vou entediar vocês falando igual, dividido, igual, sobre. E, portanto, ele falou, fatoração é de 36, é 2 vezes 2 vezes... chega no 36, né? E ele fala que, repare que calcular isso aqui é rápido, qualquer um faz de cabeça. Mas as divisões, que para um computador é muito mais complicado do que multiplicação, é um processo muito mais lento. Se a gente fosse usar o número 3.000, por exemplo, a faturação... Não é 3.000, né? 3 Googles. A faturação teria um custo computacional altíssimo, ou seja, seria computacionalmente inviável. Aí ele falou que tem uns algoritmos mais otimizados, tipo o GNFS, que tem complexidade um pouco menor, mas mesmo assim inviável. Entretanto, ele chega perto da conclusão, depois que os fatores são identificados, se você multiplicar para chegar no número acima, é rápido e é trivial para um computador. Essa é uma das formas de se testar o resultado de uma operação feita para o computador quântico. Então você pede para ele faturar um número enorme e depois confere esse resultado multiplicando os fatores num computador normal. Essa é a base de criptografia, no fim das contas, de chave pública e privada clássica. Você compartilha a parte da faturação que é quase impossível de ser calculada, enquanto os fatores são mantidos aí com uma das partes. E ele conclui, no fim dos anos 90, quando eu tinha uns 17 anos, eu já desenvolvia bibliotecas comerciais de criptografia como a Blowfish DLL.
Ele mandou um link que eu não vou deixar na descrição, porque eu não perguntei pra ele se podia. Mas ele falou, então pode acreditar no que eu comentei acima. Eu lembro dessa época dos DLLs de criptografia, quando eu mexia com Delphi, essas coisas. Realmente muito obrigado pela explicação, Pablo, que foi... É difícil explicar um conceito tão complexo de um jeito tão simples e ficou muito bem explicado. E agora a gente sabe como é possível saber se a conta tá certa sem esperar não sei quantos septilhões de anos. E especialmente no caso da edição editada, que o Edu tirou meus tropeços aqui tentando ler a explicação e falando miseramente, ficou perfeito. Agora, sobre o Mac Mini ser o melhor lançamento aí do ano passado, o Fabiano Castelo fez um lembrete bem importante, né? Ele falou que essa vibe aí do Mac Mini, melhor coisa do ano e melhor custo-benefício para computador desktop, para quem, como eu, ele diz, veio de um MacBook e comprou um Mac Mini, não se esqueça de comprar o No Break, porque se a luz piscar, perdeu. Ele falou que é um problema que a gente já teve, né? Quando o mundo era dos 486, depois dos Pentiums. Bem lembrado. Eu teria esquecido. Esse perdeu, ele tá falando ali que não salva, né? Tá escrevendo um texto, não salva. Entretanto, porém, todavia, agora você tem um salvamento automático. Eu não sei até que ponto vai isso. Eu nunca... num Mac Mini, sei lá, acabei de digitar uma palavra lá e aí falta a luz. Quando ligar de novo, em que ponto vai estar a digitação? Mas hoje, no break sempre recomendável, aquelas coisas todas, mas hoje não tem, não sei o quão tudo seria esse tudo. E lembrando que faltou luz, não tem Wi-Fi, né? Não vai ter internet, não vai ter que usar do celular, porque o modem também não funciona. Aí coloca o modem no no break. Agora, se o equipamento do seu provedor tiver na mesma rede elétrica que caiu, não vai ter internet igual, né? Que é o lance de eu não ter feito isso aqui, por exemplo, porque não adianta, o equipamento da companhia de internet tá ligado ali na rede do prédio. Então, se faltar luz no condomínio como um todo e não for só no meu apartamento, que se for só no meu apartamento, eu é que vou ter que dar um jeito, né? Porque daí eu tenho que ir lá mexer na chave lá. Mas, enfim, esse lance de perder tudo também eu acho muito exagerado, porque hoje em dia, antigamente, os primórdios dos computadores desktop era tudo muito sensível. Qualquer piscadinha queimava tudo, queimava o Winchester. E aí não botava mais, perdia tudo mesmo. Você só vai perder tudo que você digitou se estiver digitando no browser. E aí também é merecido que perca. Mas daí não precisa nem faltar luz pra você perder. É só um Command R que já ferrou. Nunca aconteceu com vocês, eu não sei se é no Chrome, tem algum browser, ou depende do site, eu tô digitando numa caixa de texto, daí eu vou apertar Command, seta pra esquerda pra voltar pro começo da linha, e volta no histórico, pra página anterior, eu perco tudo que eu tava digitando. Dá uma raiva. Mas por isso que eu não digito em navegador, eu digito em outro lugar, copio e colo. Esses dias estava me lembrando dos acumuladores de abas. Um amigo tava rendendo graças... Acho que era o Vivaldi que ele tava falando. Caraca, tô usando aqui o Vivaldi, é mó legal o Vivaldi. E tava no desktop e aí ele passou a usar no Android. Falou, cara, o Vivaldi também no Android é muito bom. Só tem um problema. Depois que você abre 100 abas, trava. Aí eu olhei e falei, problemaço, é uma porcaria esse Vivaldi. Não usa não. Não presta. Eu até fico me perguntando, voltando à questão da queda de energia, porque eu usei o Mac Mini M1 por um tempo como principal aqui e deu 1 ou 2 quedas de energia nesse meio tempo e de boa, né? O Mac, você configurando ele direitinho, caiu energia, ele já liga de novo e volta tudo do jeito que tava. Só esperar um minutinho ali que reabre tudo. E os apps modernos todos já têm o salvamento automático. E aí, mas o tempo entre dar o salvamento automático e gravar no SSD vai acabar a energia. Eu acho que hoje em dia é tudo tão rápido e os capacitores são tão bons que dá tempo de cair energia, o negócio salvar, ir pro SSD antes do Mac morrer completamente. Eu acho que já tem proteção suficiente para isso acontecer, mas se estiver digitando no browser ou em algum app vagabundo, vai perder tudo mesmo. O único que eu sei que perde com frequência, que fecha e perde, é o Audition, que eu criei aquela regra do Keyboard Maestro. A cada 60 segundos, se o Audition for
Epic tá ativo, dá um Command S. Já salvou meu bacon algumas vezes isso. Recomendo pra quem passe por problemas parecidos com frequência. Bom, você usa o Audition muito mais do que eu, porque você edita trocentos podcasts, mas comigo não acontece do Audition da pausa. Nossa, comigo às vezes eu tô, sei lá, se eu clico no playhead assim, vou avançar, ele some. Nossa. E fecha, do nada. Que horrível. Putz. Aí eu criei aquele hábito que eu tinha na época do Flash, né? Qualquer coisa que você faz é o dedo fazendo o Command S, assim, que você nem... É que nem motoqueiro buzinando, nem registra mais que tá buzinando, fica só... Era assim, até hoje, né? Eu me pego ainda no reflexivamente apertando o Command S sem nem precisar mais. O mas Sketch, antes de fazer isso... que é aquele app de design, ele tem o modo online lá dele, que às vezes eu uso, alguns projetos eu tenho já, que fica na nuvem deles. E aí você dá Command S, ele mostra uma mensagenzinha no cantinho. Não precisa salvar, já, a gente tá continuamente fazendo... Eu sei, mas deixa eu salvar, faz de conta. Então eles deixaram o Command S placebo lá só pra... É totalmente reflexo, assim. Eu ia comentar exatamente isso, placebão. Uhum. Agora o Cláudio Sartal, que tá acompanhando ao vivo aqui, falou que fez um esquema com no break que milagrosamente a internet continuou funcionando mesmo sem luz em todos os bairros aqui em volta da casa dele. Ele falou, inclusive durante o apagão geral de São Paulo de uns tempos atrás, ele continuou com a internet enquanto tinha bateria do EcoFlow, mais de 12 horas depois. E como em São Paulo essa questão aí de queda de energia tá fogo, ele fala, mas não sei como o da Vivo continua com rede de fibra aí deles, mesmo com metade da cidade sem luz. Bom saber. Vai ver, a Vivo coloca no break nos equipamentos, ou até gerador, não sei. Bom, teve aquele dia que acabou a luz aqui e a internet continuou, lembra? Que transmitiu o fim da minha luz? Nossa, então... isso foi muito bizarro. Eu lembro e alguém precisa estudar isso aí, porque foi muito bizarro mesmo. Porque a gente viu a luz acabando, transmitiu, terminou de transmitir, e aí, né... Eu lembro que uma vez alguém fez um teste que era, tipo, dar um tiro num celular que tá transmitindo ao vivo pra ver a perspectiva do celular. E aí, óbvio que não dá pra ver, porque antes de você ver o flash do disparo, para a transmissão, porque o tempo de comprimir, subir, né? Mas com você aconteceu... a sua internet tomou um tiro e né? Continuou transmitindo. Foi bizarro. Mais rápida que a velocidade da luz. Tá aí comprovado. Propaganda aí, ó. Tá vendo só? Venham falar comigo, então, patrocínio@gigahertz.fm. Agora, sobre ainda o lance de melhores do ano, né, que o Fabiano falou sobre o Mac Mini, aí o Coca tirou um sarro do Attila Indalécio, né? Pô, você sentiu falta do Medo e Delírio em Brasília, não votou, e ainda? Ele falou que não votou no Medo e Delírio em Brasília, porque ele sempre escuta o ADT dirigindo ou malhando, e quando ele termina, já esqueci, ele fala TDAH. Daí surgiu uma dúvida, né? Como que vocês, aí deve ser a gente, e vocês também que escutam, né? Como que vocês ouvem podcast? Fazendo o quê? Como é que é o hábito? É um alô ADT enfiado aqui no comecinho do episódio. Eu ouço podcast fazendo tudo, né? Desde coisas chatas, né? Pra embalar a vida, né? O eterno exemplo de lavar a louça, como, né? Coisas do dia a dia, malhando e tudo mais. E eu tiro print né? Tô no carro, ô Caranguejo, manda um print aí. Ou no próprio Apple Watch ali, os dois, né? Pressiono os dois botões pra tirar um print, que aí eu vejo o tempo. E como eu tenho uma boa memória, eu vou... Aí eu tenho, isso aqui que eu tenho que ver ali. Obviamente que se passar 3 dias eu já não lembro mais nada, eu seleciono, deleto e vida que segue. Não vou, peraí, deixa eu ver qual é o episódio lá, né? Se fosse realmente importante, né, eu teria lembrado. Mas é mais ou menos por aí. Eu passo tirando print e depois, final do dia, eu reviso esses prints. Eu já fiz isso também algumas vezes. Não é um hábito corriqueiro, mas se tem alguma coisa que eu quero muito lembrar, eu faço isso aí também, de tirar um print ali bem no timing. Ou ainda, se eu tiver um pouquinho mais livre, com a mão livre, falaram de algum app no podcast que eu quero testar depois. Eu vou lá, pego o link, abro e aí eu peço pra Carangueja, me lembra disso daqui tanto tempo, ou amanhã, eu não sei. E aí já associa com o que tá na tela e fica o linkzinho do app lá, ou da página. Ou então, se é alguma coisa pra ler, eu boto na lista de leitura, que daí depois, quando chegar a hora de ler, eu vou lá na lista de leitura. Mas é mesmo esquema, é lavando louça, fazendo qualquer tarefa doméstica, escovando o dente, no banheiro, tomando banho, que eu já falei, não é sempre, mas às vezes, passeando com o cachorro, tudo que não envolve
intelecto que precisa ficar prestando muita atenção, tipo, programar, aí não. Eu já escutei podcast enquanto trabalhava, mas hoje em dia eu não gosto. Eu ouço música, enfim, qualquer atividade assim, cozinhando. Legal, eu gosto de ouvir true crime cozinhando enquanto eu tô cortando uma carne ali, ficar ouvindo coisa de assassinato. Aí descarrega a raiva ali já. Mas tem que fazer com amor, sazon, não pode fazer com raiva a comida. Vai ficar ruim essa comida. É a vibe do italiano. O italiano faz com raiva. Pra mim é parecidíssimo. Se eu não tô trabalhando, eu tô escutando na hora de lavar louça, tô na rua, na academia, né? Qualquer momento que dá pra exprimir um podcastzinho a mais, eu faço isso. Acho que é o de todo mundo. Inclusive, nessa semana, na academia, aconteceu... Lembra que a gente comentou sobre quando você tá fazendo alguma coisa, falam no podcast sobre o que você tá fazendo? Tipo, alguém tá lavando louça, escutou o Coca falar sobre lavar louça, eu também. A Lari tem uma amiga chamada Candice, que é um nome incomum, né? Em português, né? E eu tava na academia, aí eu olhei no espelho e pelo espelho eu vi lá no fundo que a Candice estava fazendo esteira. Eu pensei, nossa, a Candice está aqui. Cara, neste segundo, no podcast de Severance, alguém falou do filme não sei o que lá, Candice. Eu falei, cara, eu não acredito. Nossa. Foi no mesmo, literalmente, no mesmo segundo, né? Foi muito engraçado, mas a gente tava falando sobre essa, acho que essa foi a coincidência definitiva, nunca mais, uma coisa tão improvável assim, o nome Candice, né? Se eu conseguir fazer. Eu já tive umas overlap bem bizarras assim também, mas acho que nesse nível não chegou ainda, de nome, assim. Foi muito engraçado. Eu pensando, a Candice está aqui. A hora que eu pensei o Candice, ele falou Candice. Eu falei, que nó que deu. O ponto aqui é que o podcast, ele nunca é a atividade principal, eu acho, né? A gente não diz, caraca, né? Tipo o Mandy falando, não, sexta-feira eu vou assistir Severance, não sei se vão sair todos os episódios, né? Vou maratonar, enfim, whatever. Mas vai ser uma atividade principal, então dá pra focar. Podcast não é, né? Peraí, o cara falou sobre isso aqui. Peraí, deixa eu dar pausa, vou pesquisar sobre isso. Né? O dia a dia rolando. E esse é um dos motivos que eu tenho uma certa relação conflitante com podcasts e trabalho. Porque na minha visão, tem alguns podcasts que estão só para embalar. Então eu consigo ouvir, eu sei que eu não vou prestar atenção. Se você me fizer um teste sobre aquilo, eu vou falhar miseravelmente, mas eu sei que 10% daquele podcast, né, uma historinha interessante, alguma informação vai entrar no meu cérebro mesmo. Então eu gosto de ouvir podcasts mesmo trabalhando, ou uma música, né, para embalar, mas eu não sou exatamente contra podcasts no trabalho exatamente por isso, porque vai ter uns 10% que vai entrar. Se é um podcast, digamos, importante, aí ele tem ali uma prioridade, mas eu tenho os podcasts, entre aspas, menos importantes para ouvir, né, para queimar esse tempo, vamos colocar assim. Eu não sou contra, né, ouvir podcast, tenho até amigos que ouvem enquanto trabalho, mas e já fiz muito isso bem nessa vibe também de, tem certos podcasts que eu me permito ouvir enquanto eu trabalho, que é bem isso aí, vai pegar ali uns porcentinhos ali do podcast e o resto, mas aí começou a me incomodar um pouco isso, porque às vezes... Tava interessante. Ouvia, exatamente. Eu percebia que tava rolando um papo interessante. E aí, mas eu não vou prestar atenção. Daí pausava, ou então, não, eu tenho que voltar depois aqui pra ouvir de novo quando eu puder ouvir com atenção. Então eu acabei parando de fazer. Hoje em dia eu faço, tipo assim, se eu tô começando um processo de trabalho e eu tava ouvindo um podcast, eu termino ainda de ouvir e-mail, que já vou abrindo o negócio aqui, ou tô vendo e-mail, que é só triagem do que é spam, o que não é, aí beleza, coisinhas mais simples assim. Mas o resto aí eu uso música mesmo. O que acontece com frequência é o seguinte, né? De segunda e quarta-feira, o esquema aqui do dia é gravo ou a fonte na segunda de manhã, ou a área de trabalho na quarta de manhã, resolvo uma ou outra coisa, almoço, louça, volto aqui e eu começo a fazer a edição. E o Rambo sabe, né? Edição, o que você faz? Primeira coisa é você tratar a faixa bonitinha. Então você tira o chiado do fundo, você nivela as vozes, você alinha as faixas, etc, né? Esse é um trabalho que, por exemplo, com o Felipe, o microfone do Felipe e da Bia, eu já conheço, né? Porque são 100 e tantos episódios. Eu não preciso escutar esse pedaço pra poder
nivelar e alinhar. Então eu sento aqui escutando o podcast, então enquanto eu tô escutando o podcast, eu vou fazendo esse trabalho de fazer, limpar a faixa, equalizar, bonitinho, alinhar. Aí a hora que eu vou começar a editar, eu paro o podcast. Então já aconteceu de eu editar o podcast escutando o podcast, né? Mas não sei, não daria pra conflitar, que foi o que o Coca falou sobre um trabalho que exija atenção, especialmente se os dois forem na mesma faixa, né? Cerebral. De sentido, exato, né? Agora, o lance de não ser atividade principal é porque ocupa um sentido só, né? Assim, claro que ocupa o processamento cerebral de você prestar atenção, se você quiser prestar atenção, mas tem, assim, principalmente true crime, quando é alguns específicos, assim, putz, tem um episódio de 2 horas lá do Case File, de um caso muito específico, cabeludo e tal, eu sento e escuto o podcast, só. Mas qualquer outra coisa, cozinhar. Cara, eu cozinho de olho fechado, não quer dizer que é bom, só quer dizer que eu tenho bastante prática. Então não é uma coisa que me ocupa muito. Tem todos os dedos? Processamento. Tenho todos os dedos. Então eu tenho. Eu não me corto. Nossa, é um perigo falar isso, mas acho que faz uns 10 anos que eu não me corto na cozinha. Então amanhã eu vou me cortar. Mas, enfim, é uma atividade que não exige muito processamento cerebral, então ouvir podcast ali é de boa, inclusive alguns mais elaborados. Eu me corto 100% das vezes que eu afio a faca. É afiar ou amolar, Coca? Eu sei que existe tipo turbina, motor, não quero ofender ninguém. Os facólatras, como é que é? Não, afiar, amolar é um processo mais específico. Amolar é deixar ela reta, não é isso? Isso, tirar os dentes, que ela vai ficando torta. Então isso amolar é deixar reta e dar fio é fazer com que ela corte. Exato. Afiei a faca, eu já sei. É que tipo o Coca fala, não tenta brigar com o algoritmo que você não vai ganhar. É isso, eu não vou, eu sei que eu vou. Porque ela vai ficando mais cega, você vai, né, vai colocando mais uma força ali, você vai... A hora que você afia, você zera, mas o cérebro não recalculou ainda o que você está acostumado a fazer. Cara, afiou e cortei cebola, eu vou me cortar. Faz parte da receita. Pra não dizer que eu não me cortei, que eu tava falando aqui, eu não me cortei com faca. Sabe aqueles potinhos de mantimentos que tem uma tampinha, assim? Aí é aquela tampinha de que tem uma capinha metálica, não sei se é alumínio, o que é, do sal. Sal, ele puxa a umidade e aí a tampinha foi craquelando e soltando aos poucos e ficou uma pontinha do metal. E aí eu abri. Cara, o corte foi tão de bisturi que eu não percebi na hora que cortou. Porque aquele corte assim, e aí daqui a pouco eu tô ali na cozinha e começa a aparecer sangue nas coisas, assim. Nossa, que eu... na tela do iPhone tinha sangue. Falei pro meu Deus, se der algum crime aqui, vão vir aqui e vão me prender. Passa mas tinha cortado, eu nem vi de tão preciso que foi o corte. Nem ficou cicatriz, nada. Foi um corte perfeito. Tomem cuidado com tampinhas de metal na cozinha. Agora, ainda sobre hábitos de podcast... Curiosamente, vieram 2 sugestões parecidas sobre o papo de título de episódio que a gente teve aqui na semana passada. O Emanuel falou, eu tenho colocou entre aspas, fetiche com ADT, que medo, de identificar quem falou a frase que dá o título ao podcast da semana. Ele falou que é sempre divertido identificar o contexto do título, mas como nerd que gosta de números, entre aspas de novo ele falou isso, como diz o Coca, sempre me perguntei se vocês já fizeram as estatísticas. Deve ser possível fazer isso, certo? Ele pergunta, de quem batizou mais episódios do ADT, com transcrição, o algoritmo em busca, aí deve ser fácil. E por coincidência, o Luiz Gazotto falou o seguinte, como vocês falaram sobre os títulos de episódios no episódio que passou, surgiu uma curiosidade. Qual dos apresentadores do ADT já emplacou mais títulos? Pergunta recorrente, curioso, né? Vocês têm um ranking? Se não, fica a sugestão. Poderia inclusive virar um prêmio anual. Aí, mais uma bola de cristal, Rambo. Um prêmio anual nos moldes aí do Bola de Cristal. Não. Olha, eu vou só dizer pro Emanuel, se é fácil, faz pra gente. Cara, seria relativamente fácil se a gente tivesse nas transcrições o tagueamento de quem estava falando naquele momento. Como a gente não tem, é extremamente difícil. Então, a não ser que a gente já estivesse computando isso desde o começo, não. Se alguém quiser fazer,
à vontade, tá? As transcrições são públicas, é só botar .txt no final da URL do episódio, os áudios são públicos, é tudo público, disponível. Se alguém quiser fazer alguma bizarrice de IA, fiquem à vontade. Mas se eu fosse chutar, eu diria que é o Mendes, que emplacou mais títulos. O Átila falou que é o Rambo, com certeza. Não sei. É uma boa questão. Se alguém quiser. Que é isso, né? Pela transcrição, eu não sei você. Bom, a gente já se conhece faz tempo, né? Eu lendo qualquer pedaço, qualquer ADT, eu já consigo ter com 82,5% de certeza de quem tá falando, né? Uhum. Você vê uma ou duas frases ali e fala, putz, essa construção aqui geralmente é do Coca, é do Rambo e tal. Então dá pra ter uma ideia. Daria pra fazer isso entrar, né? Fazer o algoritmo de tentar identificar quem que tá falando com base na construção verbal do argumento. Mas sem saber quem falou cada coisa, fica difícil mesmo. Se alguém tiver uma solução, vai ser bem divertido poder falar disso aqui com amigos do DT em um futuro. Essa ideia que você deu não é ruim, de ter tipo um fingerprint não baseado na voz, mas na forma como a pessoa fala. Porque tem certas palavras e construções de frases que são mais comuns de uma pessoa ou de outra. E eu acho que nós três aqui e nós quatro, nos episódios que incluem o Bruno, cada um fala de um jeito diferente. E isso facilita. Sim. Então, pode ser uma boa. Fica a dica aí, ó, pra quem quiser tentar. Dá pra treinar um modelo só com isso. Fica o desafio, né? Engraçado que no Área de Trabalho essa semana a gente lançou um outro desafio também. Eu e a Bia, a gente até falou da API da Gigahertz, que vai ter no link na descrição aqui de novo pra quem quiser participar do prêmio. É o nosso segundo concurso de coisas legais de fazer com a Gigahertz. São concursos eternos, fica sempre disponível, né? E nessa pegada de fazer ideias de projetos complementares ao podcast, o Fabiano Castelo perguntou se tem um fórum de cada episódio. Ele falou que adoraria que na URL Gigahertz FM Podcast /DT, blá, blá, pudesse comentar sobre o que a gente comentou e interagir com outros ouvintes também. É mais ou menos, ele falou, né, que é o que o Guedin faz com o Órbita. E se não tem, fica a sugestão, né? Falou, você pode até tentar monetizar isso aí. Não existe. Existe o grupo extraoficial do ADT no Telegram, né? Que eu nunca entrei, mas eu imagino que ainda exista e que talvez esteja ativo. Eu deixo aqui na descrição. Existe um plano de algo que já faz tempo que está congelado, mas que ele pode ser descongelado em breve. E aí vai ter uma coisa meio por aí, tá? Mas nesse meio tempo, dá pro Fabiano ir no grupo do Telegram. E se não estiver ativo, o Fabiano pode reativar o grupo, acordar todo mundo e aí vocês podem conversar sobre o que tiver pintado. O lance disso aí e por que isso não está em todo lugar que você visita na internet e está em menos lugares do que já esteve é pela máxima do Mendes que sempre tem um idiota. Então, no momento que você coloca uma caixinha que as pessoas podem colocar algo que vai ficar público ali e outras pessoas vão poder responder, virou rede social, aí você tem que ter moderação, tem que cuidar do negócio de spam, vira um trabalho bem grande. Então, por enquanto, tem o feedback que tem funcionado muito bem, obrigado. É incrível, né, como... a gente usava só o Twitter na época e aí, putz, agora o pessoal não quer mais usar o Twitter, o que a gente faz, não sei o que. Cara, esse lance do feedback funcionou muito bem. O pessoal da Relay, lá que fez também, diz que funcionou muito bem pra eles também. Então, é um mecanismo... Claro que não tem essa interação entre ouvintes, que é o que ele comentou, mas pelo menos... favorece ali uma interação entre a gente. Sim. E o problema disso é que seria mais um lugar pra gente ficar de olho e poder coletar os feedbacks e os comentários, etc. E isso sai do controle rápido, né? Que nem, por exemplo, o Spotify tem comentários, mas eu não colhei. Porque é mais um lugar pra ter que olhar antes de cada episódio pra poder filtrar o que tá ali. Então fica muita coisa, muita ponta pra ir pegando, né? Que tem, por exemplo... Eu com a Bia pra fazer o Área de Trabalho. Tem as coisas que eu seleciono ao longo da semana, tem as coisas que chegam pelo formulário de feedback da Gigahertz, tem as coisas que mandam pra ela, que ela manda pra mim num grupo separado, e tem coisas que eu fui coletando durante a semana que eu jogo num Notes, que, por exemplo, o Rambo mandou um comentário rápido. Mensagem que eu mando. Exato. Tem a categoria separada, né? Então, tanta ponta. Se fosse mais esse, daqui a pouco teria mais esse e mais um outro. Sai do controle, né?
E isso que o Rambo comentou é muito importante também, é o seguinte, mesmo quando a pessoa discorda, ela discorda de um jeito diferente, esse feedback é pra gente pra criar uma conversa, mesmo que discordando, que ela seja saudável, educada e produtiva, versus não gostei, vou xingar muito no Twitter. Quando o comentário ele é performático, a educação, a barra da educação cai muito em comparação com, por exemplo... A gente teve 2 comentários que a gente complementou coisas na fonte nessa semana. Teve o lance que a gente falou algumas semanas também, que o Coca falou de pediatras, etc. Dá origem a discussões riquíssimas que complementam o que as pessoas estão falando. Mas a educação é a base, né? Então é uma diferença grande de comportamento. Pode ver, a mesma pessoa mandando um feedback privado e público, se ela estiver muito brava, o público é mal educado. Não é regra, tá? Claro, há exceções. Mas também há exceções que comprovam a regra. Né? A pessoa mal educada não vai querer mandar no privado porque não é interessante pra ela. O interessante pra ela é dar o showzinho na internet, Exato. Né? E é curioso mesmo, como você falou, a gente quase que tem um estudo científico aí, empírico disso, porque no formulário de feedback, a pessoa pode mandar anonimamente, não só... Tem a opção lá de pedir pra que a gente não fale o nome da pessoa se for ler, mas aí ela pode colocar o nome de verdade dela, que a gente não vai ler se ela falar que não é pra ler, mas a pessoa pode botar qualquer coisa. E, cara, dá pra contar no dedo quantos feedbacks completamente anônimos só xingando vieram e, tipo, e daí, né? E é porque não tem graça pra pessoa, porque a graça de quem xinga na internet é todo mundo ver que você xingou. Né? E é óbvio que comentário anônimo só xingando a gente não vai ler aqui ao vivo, porque não tem porquê. Então não tem graça, né? Se um troll cai na floresta e ninguém escuta, o troll caiu, é tipo isso, né? Exatamente. Agora um follow clássico aqui, né, de assuntos clássicos do DT, teclados. O Rubens Padovese mandou pra gente o vídeo de um projeto de teclado que eu assisti 3 vezes, eu não entendi como ele funciona. Ele chama Caracorder. É o seguinte, pensa em 2 mouses, alguns mais gordinhos assim, tipo o Max Master mesmo da Logitech. Agora pensa que você encaixa cada mouse num dos bolsos, da parte de fora do bolso da calça. E cada um desses mouses tem botões tipo de estenografia, pra você ir apertando conforme você for montando as frases que não são letras. E tem um vídeo de um cara, é super estranho, porque ele fica na frente de um microfone, olhando bem no fundo dos seus olhos pela câmera, ele fica quieto, e ele você vê ele mexendo só os dedos na mão, perto do bolso assim, e uma voz falando. E ele fazendo caras e bocas, mas sem falar o que ele tá... E pelo que ele mostrou ali, cara, CEO da empresa, ele faz isso há anos, ele tem muita proficiência em digitar desse jeito, né? Ele fala, você consegue digitar na mesma velocidade que você pensa. É muito interessante. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês darem uma espiadinha. Não sei se o Rambo e o Coca chegaram a ver esse vídeo, Eu não sei se eu vi esse vídeo, mas eu já vi esse dispositivo. E é bem parecido com o mecanismo da estenografia, né? Que você faz acordes em vez de digitar teclas individuais. Eu já vi vários vídeos de pessoas explicando como funciona a estenografia. Nunca consegui entender. Não. É muito bizarro, a pessoa digita, daí aparece um negócio num canto, um negócio no outro. E isso aqui é pessoa, isso aqui é gato, isso aqui é... cachorro, sei lá, e são códigos aleatórios, enfim, eu nunca consegui entender, mas que bom que tem gente que entende porque consegue digitar muito rápido em tempo real, mas esse Caracorder é bizarro, e é sempre impressionante quando você vê alguém que domina uma técnica que pra você parece impossível, e é o caso aqui. Não conheço muito a fundo esse Caracorder, mas é por acorde, né? Então o A você não aperta uma tecla, né? Você aperta um conjunto de teclas, simplificadamente, e por isso ele tem um número menor de teclas. Eu acho o teclado bem arcaico, né? Acho um dispositivo velho, queixo duro, feio, horrível, né? Que não evoluiu, porque eu tenho 10 dedos, né? Eu poderia, sei lá, eu levantei o indicador, é o A. Eu abaixei o indicador, é B. Eu joguei o meu indicador pra direita, é C, pra esquerda D, ou qualquer outra coisa, isso não é por acorde, né? Mas eu poderia fazer, né, um teclado digital no sentido de usar o movimento dos dedos, né, ou sei lá o que, mas nunca colou, né? E esse é o problema, né? O cara fala, não, você consegue digitar na velocidade que você pensa, eu consigo falar na velocidade que eu penso. Existe transcrição, então por que eu vou, entre aspas, perder tempo
aprendendo o negócio para digitar mais rápido do que o teclado. Você já tem uma ferramenta natural que eu consigo chegar nesse efeito. Então, das vezes que eu tentei esses teclados, digamos, alternativos, falei, cara, o tempo que eu vou ter uma proeficiência, né, acaba não compensando e fica esse teclado velho, queixo duro mesmo. Mas sim, é impressionante. Eu não sei se esse camcorder é colocado dessa forma, mas me parece um dispositivo excelente para acessibilidade, né? Uhum. Uma pessoa que perdeu os movimentos ali, que tem só os movimentos dos dedos, consegue se comunicar, por exemplo, ou usar um computador usando um dispositivo desses. Isso é um aspecto muito legal também. Mas o Coca falou muito bem falado que o teclado é arcaico. É uma daquelas coisas arcaicas que tá aqui e provavelmente vai continuar aqui. O próprio layout de teclado, o QWERTY que a gente usa, ele é baseado em não bater um martelinho da máquina de escrever no outro e um pouco também na organização ali das letras do inglês. Uma mistureba dos dois. Aí tem o teclado Dvorak também, que inventaram, que tem muito programador que usa, que fala que é maravilhoso e é muito melhor. Mas se fosse, por exemplo, fazer um layout de teclado para português brasileiro, com base no como as letras são arranjadas nas palavras, as mais usadas, menos usadas. Provavelmente, se a gente aprendesse a digitar em português num teclado desses desde criança, digitaria português muito mais rápido. Mas daí o inglês ficaria talvez um pouquinho prejudicado. Então, esses teclados mais específicos para certas coisas têm a sua vez, mas aí realmente só vai aprender e pegar a proficiência quem precisa. Eu tentei uma vez, e o Augusto que falou aqui? Que tentou também usar o Dvorak. É Dvorak, na verdade, né? Enfim, não rolou. Não tem como, você tem que aprender a digitar nisso do zero ou esquece. Eu vou deixar aqui, né? Pra quem nunca ouviu falar disso, um teclado que a organização é diferente. Você tem as vogais, fica ali que seria a SDFG, é uma outra disposição do teclado, mas não rolou não. E assim como o Rambo, eu já sentei e falei, hoje eu vou aprender como é que a estenografia funciona. Eu sei menos do que eu sabia antes que eu comecei a ver os vídeos. É muito alienígena essa ideia, é muito doido, muito legal. Tem que aparecer um vídeo do Justin Bieber digitando com estenografia, daí você vai aprender. Minha eficiência em fazer o cubo mágico sempre deixou a mão aqui pra poder fazer. Veio de falei, se o Justin Bieber conhece, eu também consigo. Tem os teclados aí saiu. Que funcionam onde você aperta todas as letras da palavra. E aí ele descobre a palavra. Então você aperta, sei lá, CSA. Né, de uma vez só, ele transforma em casa, assim. O problema é quando tem 10 letras, né? Caramba, como é que eu vou apertar isso tudo aqui, né? É meio que o modelo do teclado swipe, só que físico, né? Que em vez de você fazer o swipe, você só aperta tudo ao mesmo tempo. Typewriter é legal, né? Que são quase todas as teclas da fileira de cima. São tipo 3 que você não aperta, que é o Q, o U e o O. E o resto aperta todas, né? Agora, um outro assunto que a gente veio comentando aqui há algumas semanas, virou outro nicho do ADT, é sobre luvas e telefones. E quem opera o telefone no frio, tem o pessoal que usa o nariz, etc. Veio uma dica aqui da Mariana. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles, e depois, quando você for assinar o plano anual, são 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/ADT, ou então usando o cupom ADT no checkout, ou clicando ou tocando aqui na descrição para cair já com o cupom aplicado. Se você está de férias e você viajou, você certamente usou um Wi-Fi gratuito, ou se você pegou um voo, ele foi pago, mas não interessa, seus dados mesmo assim foram um pedaço, pelo menos o preço da conexão, e aí os sites que você acessa, os serviços, os servidores, a partir de qual dispositivo, por quanto tempo, os conteúdos, tudo isso pode ser coletado, acaba sendo coletado, e você deveria poder dizer não, e você diz não com a ExpressVPN, você roteia a sua conexão por lá, e nem ela sabe o que está acontecendo, ela... Quando armazena dados, é na memória RAM. Ela precisa fazer isso para poder funcionar. É na memória RAM para nem ela poder mais ter acesso na hora que ela fizer o purge aí dessa memória. E o que é muito bacana é que se você usa muitos streamings, se você se conectar pela ExpressVPN a múltiplos países, rotear a conexão por cada país, você vê o conteúdo de cada país, que é diferente do que tem aqui no Brasil. Muita coisa estreia lá fora antes daqui, você consegue acessar antes, roteando a conexão, sem perder em velocidade. Investem muito na estabilidade, no ping, na latência, para você estar usando, ficar protegido ou protegida, mas ainda assim não fica tudo quadriculado e uma porcaria. Para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet,
no roteador direto da sua casa, se você quiser, para tudo que passar por ele já tá VPNizado e protegido. Na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso todo dia, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/ADT ou usa o cupom ADT no checkout ou clica, toca aqui na descrição para cair com o cupom aplicado. Você vai testar por um mês de graça e depois, assinando o plano anual, são 3 meses de bônus. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado, ExpressVPN. Vamos lá, sobre luvas, né? Usar as luvas que deixam ou não você mexer no telefone. A Mariana falou, não tem jeito, luva com touchscreen é a porcaria. Mas luva de fotógrafo é bom, porque ela tem um capuzinho que você destapa o dedão e o indicador. E ela falou que a marca Valoret ainda tem um imã pro pedacinho não ficar balançando. Ela mandou um magnet, coraçãozinho, né? Falou que tem de outras marcas também, mas que ela tá com essa faz 8 anos já, sem arrependimentos. E uma outra vantagem, luva de fotógrafo tem um grip, tipo luva de goleiro, só que mais suave, então o telefone não escorrega da mão, né? Excelente, porque luva te perde um pouco do tato, né? Então falou que o modelo, pra quem quiser dar uma espiadinha, é o Valoret Markov V3, que eu vou deixar aqui na descrição. Nunca tinha ouvido falar em luva de fotógrafo. Eu acho que tem luva pra tudo que é profissão, né? Tem luva de programador, será? Legal. É Indivoja que é a luva. Nossa, o que ela descreveu da luva aqui parece ser uma luva caríssima. Né? E que aflição de ver os dedos pra fora da luva enrugada, assim. Parece quando tem acidente e faz... Pô, acho que chama enluvamento mesmo. Quando, sim, né? A pele faz o que tá na luva aqui. Que aflição ver desse jeito, mas tá aí. Não tinha a menor ideia que isso existia também. Em inglês, se eu não me engano, o termo é degloving, que soa horroroso e é. Uhum. Eu já vi foto disso, sabe? Muito aflitivo. Obrigado, Mariana, por ter mandado o link e me dado essa imagem mental agora de mãos machucadas. Mas sobre não por causa da luva, tá? Mas sobre carros elétricos, o Matheus falou o seguinte, né? Que o Coca comentou que eletricidade hoje chega em qualquer lugar e completou falando que, claro que não dá pra carregar o carro porque precisa de uma instalação específica, mas, na verdade, hoje existe sim carregador portátil que pode ser ligado em qualquer tomada 220. Então, já dá, Coca. Sim, aquele comentário foi um misto por alguns motivos. Se você lê na garantia, tem todos uns requisitos. Então, em tese, eu brinco assim, carro elétrico é mó legal, mas se você tiver algum problema, aí vão mandar um técnico, tá bom, deixa eu ver aqui se você recarregou correto. Aí pega lá a especificação, vem cá, cadê o teu recarregador aqui? E a gente não consegue fazer nem ligação, né, lá do neutro, né? A gente nem liga chuveiro elétrico da maneira correta. Não vai ligar carro, mas sim, tem ali, você não vai passar perrengue, mas existem cuidados, né? É um chuveirinho elétrico, vamos colocar assim, mas sim, tem alguns facilitadores. Pra carregar melhor, põe o carro no modo amarelo, liga o modo avião. Vira de cabeça pra baixo. E sobre aquele papo de polarização de carro elétrico, né, o Átila Indalécio falou o seguinte, né, que essa questão veio até antes de polarização política, porque o homem se sente mais másculo usando o carro barulhento, fumacento, e até mandou o link de uma matéria da 4 Rodas que mostrou, né, de um estudo aí que fala que o pessoal se sente menos másculo dirigindo o carro elétrico. Então, assim como a masculinidade, ele falou que está associada à direita, parece que a base mesmo de tudo é esse lance de ser macho, né? O negócio é usar cavalo, né? Resolve tudo. Eu tô usando patinete pra todo lado aqui em São José, tô achando mó legal. Ih, já perdeu toda a masculinidade aí. Ah, tô nem aí, tô chegando antes do mesmo jeito. Nossa, é muito bom. É mais barato, tava comentando com o Rambo esses dias, é mais barato do que, pelo menos nos trajetos que eu faço aqui, do que Uber. É mais divertido, né? E eu fui devolver esses dias perto de casa aqui e ele mostrou, foi isso que eu mandei pro Rambo, um pop-up assim. Escuta, você parece que tá longe do ponto de devolução. E não tava, né? Aí tem as duas opções do pop-up. É verdade, preciso deixar mais perto, então trust me. E, cara, tá tudo certo. Trust me, bro. E o app é tão mequetrefe que ele mostra que a multa de se tiver deixado fora é de 0 rublos. Acho que eu tô na Rússia por algum motivo. Nossa. Muito bem, enrolamos, chegamos no assunto, né? Desde a semana passada tá pingando isso aí. Na semana passada foi uma das vezes que a gente mais recebeu perguntas
sobre o que a gente achava antes da gente discutir o assunto, que foi de toda a mudança lá do Facebook. O Rodrigo mandou, o Pedro Alves mandou, o Antônio Artan também mandou. O Pedro falou, como que vocês avaliam esse anúncio aí do Zuck sobre quase eliminar a moderação nas redes sociais, né, da Meta, além de coisas tão assustadoras quanto, isso ele segue, né, ter vindo mais ou menos uma semana depois do anúncio de que as timelines do Instagram, Facebook e Threads iam passar a contar mais com conteúdo de IA. E ele fala, me parece uma bomba atômica. Pra qualquer lugar que eu olho, só vejo resultado ruim. O Antônio Arthur falou o seguinte, né, o Zuck ultimamente mudou a imagem pública dele, ficou fortão, lutando, parece surfista, apresentou alguns protótipos aí promissores, em suma, passou de robô para um cara legalzão, mas agora ele vai encerrar o sistema de checagem de fatos e produtos da Meta, vai adotar notas de comunidade, como acontece no Twitter, e vai centralizar a revisão de conteúdos postados nos Estados Unidos, lá no Texas, e ele segue claramente um estado progressista. Pergunto aos jovens, ele diz aqui, podemos voltar à programação normal e desgostar dele? Eu acho que tudo que eu tinha para falar sobre isso, eu escrevi no Mac Magazine no último fim de semana, sobre a impressão, fazendo sentido do porquê que isso tá acontecendo agora, surpresa zero, né? Ele sempre apontou para onde o vento foi, né? Então eu falei, ele é covarde, mas não é burro, tá fazendo isso por um motivo, e quem já prestou atenção no histórico aí da Meta, não tá exatamente com uma surpresa muito grande, né? Mas só pra eu sair da frente e saber como vocês assimilaram isso ao longo da última semana, uma coisa que o Antônio falou, né? Você pode voltar a desgostar dele? Eu vejo uma diferença, ainda assim, entre, por exemplo, ele fazer essas mudanças todas e a comparação inevitável com o Elon Musk, que além de ter feito essas coisas todas, ele ativamente promove mais fogo no parquinho, né? Cada dia ele chama alguém diferente de pedófilo, né? Promove um monte de história que só bagunça, que não tem desinformação pura. Não é só isso que ele faz, mas ele faz muito isso, né? Então, nesse momento eu penso, né, é óbvio e é triste o que aconteceu, porém, poderia ser pior. Então, gostar, desgostar dele, cada um vai pra onde aí vai de. Eu acho que a gente não pode também medir porque, tem outro pior, então tudo bem, né? Não é assim também que funciona, né? Eu acho que dá pra desgostar de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu sou polidesamor, né? Eu odeio várias pessoas. Mas como é que vocês estão entendendo isso desde a semana passada? Não tem mistério, né? Provavelmente foi o que você falou na sua matéria lá. Ele tem problemas com a administração, né? Com quem está tomando o poder. Problemas que já vêm de tempo, até o Trump processou ele, falou que queria prender ele, e o Elon Musk é o vice-presidente ou até o presidente mais do que o próprio Trump, enquanto eles não brigarem, e é um concorrente dele, né? E são pessoas que não se dão, e ele precisa fazer alguma coisa para se alinhar com essa galera. Então, o que eu acho engraçado é assim, eu até entenderia um pouco mais do ponto de vista moral, ético, ignorando a negociação. A gente é a favor da liberdade de expressão, então vamos reduzir aqui a interferência no que você pode ou não postar. Eu até entenderia mais. Agora, aqui está quem você pode chamar de retardado e não tem problema, né? Isso é um nível de... eu não sei nem que palavra usar, que eu nunca vi. Assim, Então, você pode falar que você é a favor de liberdade de expressão, que, de novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o pessoal pega a primeira emenda dos Estados Unidos, que é sobre o governo não interferir na liberdade de indivíduos expressarem o que pensam. É isso. Aí, não, mas aí o Facebook moderar, o que daí viola a liberdade. Não, é uma empresa privada. Então, sim, ele pode tanto suprimir conteúdos quanto permitir o que ele quiser. Também tá no direito dele, a empresa dele, ele faz o que ele quiser. Já tô tirando da frente aqui, porque vai ter gente que vai vir e mandar, não, mas a empresa é dele. Sim, a empresa é dele, a boca é minha e eu xingo ele se eu quiser, se eu discordo, tá? Eu não tô falando que é proibido fazer o que foi feito. Mas assim, eu achei muito bizarro. Não acho que vai ter nenhuma consequência prática muito grande, assim, de imediato, mas voltando para a questão das negociações, ajuda a deixar ali mais amiguinho da nova administração, porque ele tá morrendo de medo, obviamente, e ele não quer ser preso, não quer ser regulamentado, e
tem também a questão do TikTok, que pode ter alguma coisa a ver aí, porque é obviamente muito do interesse dele que o TikTok seja banido nos Estados Unidos. Então vamos fazer amizade aqui com o pessoal. E, mas o Tim Cook doou 1 milhão. Tá, o Tim Cook doou 1 milhão pra festinha, né, pro Dot, que nem você brincou lá, pra festinha de inauguração lá. Isso não muda nada na prática. O pessoal lá não vai conseguir fazer mais ou menos coisas ruins que já fariam porque o Tim Cook doou ou deixou de doar 1 milhão. Agora, você ativamente chegar na maior plataforma social e falar, tá aqui quem você pode falar que tem problema na cabeça porque nasceu diferente de você, isso causa dano real para pessoas de verdade, e isso eu acho ridículo. É a melhor palavra que eu consigo encontrar aqui, porque eu queria usar outras palavras. Mas é isso. É jogando o jogo e... enfim, né? Se fazendo de vítima, que tentaram censurar o Facebook, que na verdade aí os documentos dos e-mails lá que mostraram como provas que a administração Biden tentou censurar o Facebook. Na verdade, os e-mails não tinham nada a ver com o negócio da moderação, era outro assunto, e aí ele fica se fazendo de vítima que tentaram censurar, enfim. É jogando o jogo da administração atual e tentando ficar bem na fita para tentar não sofrer consequências ruins e talvez até sofrer consequências boas para ele. E pro Facebook e pra Meta, é claro. Essa é uma discussão fácil e difícil ao mesmo tempo. Posso adotar o caminho fácil e xingar o Zuck, né? Se eu for de um espectro político, ou falar que ele tá certo. Digo que é fácil porque hoje os dois polos eles estão blindados. Qualquer coisa que um dos polos faça vai ter gente para defender, vai ter gente para atacar. Eu, infelizmente, não consegui ainda tempo para ler o seu artigo, Mendes. Mas uma coisa que eu senti falta em todos os artigos que eu li, o único que eu achei melhorzinho nessa questão do Zuck, não que eu tenha lido 1000 artigos e feito uma seleção, mas foi do New York Times. Porque eu vi o Jorge Pontual falando, e o Jorge Pontual, ele fala exatamente o que o Zuck disse que eles iam falar. Então é de uma... é simplório a coisa assim. Eu chego a ficar com pena do que o cara tá falando. Não é mentira, mas ele não chega e diz, não, tem isso. Ele simplesmente repete aquilo que o Zuck falou que a galera ia falar. Então você acaba dando mais argumentos pro Zuck. O Zuck tá querendo tirar... Primeiro, ressalva aqui, quem determina quem é doente ou não, não vou dizer que é a ciência, porque dizendo que é a ciência fica parecendo que é tipo o mercado, né? Uma mão invisível, e a gente bem sabe que no Brasil o mercado é uma meia dúzia, aí pra alegria ou tristeza do Rambo, literalmente de 6 famílias que comandam os bancões e que determinam se a coisa é boa ou não é. Esse é o mercado brasileiro. Dito isso, ciência é um comitê, são pessoas, é um colegiado de pessoas que realmente estudam aquilo, que podem determinar. Se você fala assim pra mim, não, é que tal sistema político é de esquerda, é de direita. Cara, você não tem que... Eu não sou especialista nisso. Você não tem que me convencer, você não tem que debater comigo. Chama lá os caras que são historiadores e chega num consenso com os caras. Se você acha que determinada coisa é doença, fala com os caras que estudam isso, que sabem. Eu não... Existe um senso comum que eu preciso convencer você de que a minha opção, que a minha ideia é melhor do que a sua. Aí você concorda com isso para que a gente chegue num consenso. E não precisa disso. Eu consigo conviver com pessoas ou não tem um consenso. Você topa isso, você não topa, né? Como é que a gente pode fazer isso aqui acontecer? Porque meu time, eu sou fluminense, cara. E não adianta nenhum flamenguista vir aqui me convencer do contrário. Eu não vou convencer ninguém do contrário. E não que política seja futebol ou religião, enfim. Vocês entenderam qual é o ponto. Então tem um caminho fácil e um caminho difícil. O caminho fácil é xingar, né? O cara tá errado e tal. Mas uma coisa que eu não vi em nenhum dos artigos que eu li, falando, por exemplo, sobre a moderação, é uma pergunta simples. Qual é a taxa de erro da moderação? O Zuck falou, a moderação aqui é muito esquerdista e tal. Tá, me dá números. O Zuck não me deu. E a galera dos, digamos assim, da mídia também não me deu. E na mídia eu vi a gente falando mal de nota, falando de maneira... Não mal já vamos falar. Mas falando erradamente de como funciona o sistema de notas da comunidade, no caso específico do Twitter. Então, o que eu sinto é que cada um pega 3 pontos, conecta esses 3 pontos para fazer uma narrativa que é ok, né? Mas eu não vejo
um panorama completo. Eu também não sei qual é a taxa de acerto, digamos assim, do fact-check, né? O último relatório que eu li foi esse de março a setembro de 2024, o último que saiu, que são 20 milhões, vou arredondar, né? 20 milhões de posts analisados, desses 200 mil, na verdade, 200 mil, eles foram marcados, né, como lá no fact-check, e desses 200 mil, 5 mil estavam errados. 5 mil, né, a gente cometeu besteira. Então, de 200 mil para 5 mil, vai dar ali uns 2%, sei lá, alguma coisa assim. E 2% tá certo ou tá errado? Né? É muito ou é pouco? É aceitável ou não é aceitável? Eu vi as discussões ainda muito viscerais. Não tem discussões com números, não tem propostas, então vamos por aqui, vamos por ali. O que o Zuck fez foi essa guinada, mudou, né? Ele coloca o Dana White no conselho, né, de direção, né, o conselho administrativo da Meta. Tem esse look, né, parecendo, né, como surfista. Tem gente que diz que ele tomou lá umas... Esse é o cara que bateu na mulher e tem vídeo dele fazendo isso? Não tem porque foi tirado. Foi. Foi. Liberdade de expressão, né? Foi tirado. Aliás, vale mencionar, né, que nos fóruns internos lá do Facebook, eles estão apagando coisa a rodo do pessoal criticando as tomadas de decisão, né? Uhum. Mas liberdade de expressão. Exato. E ele vai no Joe Rogan, que também, né, tem uma... Então é bem nítido que ele tá atendendo a uma agenda, né? Então, eu não sei se eu diria exatamente que ele mudou, né? Ele tá... Na verdade, não só ele, tá todo mundo, né? Todo mundo saindo desses comitês de energia, de não sei o quê, de verde, de meta, de sustentabilidade, de diversidade. Tá todo mundo, né, saindo fora por essas mudanças. Até o Trump, ele fez um post no final do ano, né? Lá na Truth Social, sei lá. Dizendo, todo mundo quer ser meu amiguinho agora, né? Então, tem essas mudanças, mas eu vi muito... Elegeram um ditador, né? Aí, quem não beija o anel vai cair, né? É o que tem que ser feito. Mas Tanto é que tá aí o Tim Cook doando o 1 milhãozinho dele lá, que, assim, comparado com outras atitudes, até é muito dinheiro, não é muito dinheiro pra ele, mas é pouco... Porque, né, a Apple não... Né, o dia que o Tim Cook for lá e falar, não, aquele negócio de carbon neutral até... Isso aí não tá mais alinhado com o discurso mainstream, então não vamos mais fazer isso. No caso da Apple investigação de anticompetitividade e isenção de tarifa da China, assim como foi na outra, a isenção foi da outra presidência, exatamente. Né? Mudou. Por outro lado, e isso é uma coisa que pega, aí falando dos Estados Unidos, você tem hoje menos diferença entre direita e esquerda de lá. Eles estão concordando mais em alguns pontos, né? Eles estão concordando mais... Peraí, imigração, a gente está com o mesmo contexto agora. A gente está... Energia, a gente está, né, concordando mais. No comércio, a gente está concordando mais. Então, tá mudando o panorama, né? É um pouco fácil falar, elegeram um ditador. Mas elegeram. Quer queira, quer não, é a maioria. Não tô dizendo que a maioria tá certa ou ela tá errada. Eu tô dizendo que a maioria tem uma opinião. Importante mencionar que ele falou que se elegessem ele, não iam mais precisar votar depois. Então, elegeram um ditador. Não interessa se elegeram. Elegeram, sim, foi eleito democraticamente, mas é um ditador. Podem me xingar, mas é um ditador. Ele falou, não precisam mais votar. Se votarem em mim, se me elegerem, não vai mais precisar votar. Isso é fala de ditador e foi só uma das muitas. Sim. Toda a ditadura moderna que apareceu foi a partir de uma eleição. As pessoas acham que ditadores chegam lá e tomam o poder e pronto, agora é ditador. Não, gente, não é assim. É eleito. Esse é o ponto que eu quero chegar. Quando você tem um discurso polarizado, você não está convencendo o outro lado. E cada vez mais você ajuda a essa polarização. Cada vez que você critica o outro lado, você dá forças pro outro lado ter a certeza de que o que ele tá falando tá certo. O que eu quero dizer com isso? A gente tá nessa treta de, vou chamar aqui de fake news, há 10 anos. Um pouquinho mais, mas vamos arredondar aí para 10 anos. 2014, começa ali as primeiras eleições, envolvimento de Facebook com política. E a gente passou nesses 10 anos, a gente passou por terra plana. E hoje ninguém mais acredita em terra plana, porque isso foi
desbancado. E não foi desbancado no grito, né? É conflitante, é chato, é trabalhoso. Mas hoje, né, cara, vai lá, me mostra aí que a Terra é plana mesmo. Vai lá. Dá a volta lá na Antártica, sei lá, solta o balão lá, sobe aqui. Os caras fizeram e não comprovaram que a Terra é plana. Às vezes isso envolve vidas, como é o caso, né, de vacinas, como é o caso, né, que pode gerar um discurso de ódio com pessoas que é doente ali, e não é, mas é um discurso que está acontecendo na sociedade. E eu não sei se a maneira correta é a gente, olha, não fala sobre isso. Não tô dizendo que tem que falar sobre isso e xingar, não é esse ponto. É como o Mendes falou, é ter educação, é conseguir conversar sobre isso. O melhor... Coca, olha só, eu preciso deixar isso bem claro aqui, porque eu não quero que as pessoas me interpretem errado. Eu sou a favor da liberdade de expressão, eu concordo 100% com o que você tá falando, eu tô muito pé da vida com esse caso específico, porque não é vamos permitir falar sobre assuntos que antes não era permitido. Porque eu acho terrível você suprimir assuntos da conversa, porque realmente acontece isso que você falou, a coisa não anda, né? É que nem a gente falou aqui antes dos feedbacks que a gente recebe. A gente não recebesse, não manda porque, né? Então, eu acho importante discutir certos assuntos. Só que você não tá abrindo espaço para discutir assuntos que antes não podia discutir. Você tá abrindo espaço para falar, você tem o direito de xingar esses grupos específicos de pessoas dessa forma. Isso tá escrito nas normas da rede. Não é, agora é permitido discutir esse assunto que antes não podia. Não, tá aqui quem você pode xingar e do quê. Beleza? Isso é brutal, porque como falei, quem determina quem é doente ou não é político e não é pastor. Hoje a gente dá ouvido a pessoas que a gente não tem que dar ouvido. Tem cara... Só que assim, Coca, quando a pessoa tá falando numa rede social e tá xingando a pessoa de doente e tal, dessa forma, que aliás nem deveria ser xingamento, porque Concordo. Eu sou um doente mental e pra mim isso não é um xingamento, então tudo bem. Concordo. Agora, quando isso acontece, ninguém tá tentando diagnosticar ninguém. É ofender, você tá querendo ofender. Diminuindo a pessoa e vai além da ofensa, porque eu não acho que ninguém tem o direito de não ser ofendido. Eu acho que ofendido todo mundo vai ser. Em algum momento você pode ver um passarinho voando ali e você vai ficar ofendido porque o seu passarinho de estimação morreu ontem. Enfim, acontece. Agora, você tá falando de diminuir pessoas a ponto de desumanizar pessoas, e isso tem consequências graves. Concordo. De verdade. Concordo. Mas o que não justifica ele abrir esse precedente, eu não tô dizendo que aqui que o Zuc tá certo e não quero defender, mas o meu ponto aqui é ter que a gente consiga conversar sobre esse assunto e dizer que o Zuc tá errado, mas não é o Zuc que tá errado. Tá errado o pastor falar que é doença, pastor, tu não tem que se meter nisso. É pecado, na tua religião aí é pecado tal parada? Cara, eu não sou da tua religião. Eu vou pro inferno? Tá, é minha vida, posso ir pro inferno? Deixa eu ir pro inferno. Você não vai pro inferno porque eu fiz tal coisa. Você vai pro inferno, pro céu de acordo, né? A salvação é grupal ou é individual, né? Você tem que me salvar para ser salvo. Quem tava certo era a tribo da Polinésia. Pois é. Então, eu acho que falta hoje um pouco mais de diálogo, porque eu vejo cada vez mais a coisa se afastando. Cada vez mais se afastando. As conversas que eu vejo na rede social não tem argumentos. É tudo. Xingamento. Caraca, isso é feio. Não, tá certo aqui. Assim, eu sinto falta desse discurso. Da gente poder chegar e falar, olha, Zuc, você tá errado, mas vamos combinar aqui que pastor também não tem que falar nada daqui que é doença? Que o teu lance são coisas espirituais? Vamos dizer aqui, quem tem que falar de coisa médica é médico. Quem tem que falar de coisa psicológica são os psicos whatever da vida. Quem tem que separar as caixinhas, porque passa uma ideia, né, de que todo mundo pode falar de tudo. E pode, mas isso não significa que é verdade. Então eu fico... Ter permissão e estar habilitado são coisas bem diferentes. Exatamente. Eu fico confuso nisso, porque pra mim é muito fácil chegar e falar, e foi basicamente esses os argumentos que eu vi. Cara, o Suzuki tá errado, e ele tá errado, mas eu faço a pergunta que ninguém contra o Zuc conseguiu me responder satisfatoriamente. Em que pontos que o Zuc tá certo naquilo que ele fez? Me diz com números, né? É sempre uma coisa muito visceral. E isso é que me incomoda, não tem esse diálogo. A gente teve o exemplo aqui do Pix,
né, do que vai ser taxado e que não vai. A discussão polarizada dos dois lados é sonegador, não é. O próprio governo, ele chega a emitir uma nota oficial com inverdades, que ele fala, pô, isso aqui não... Tem 20 anos que a gente não muda essa lei. Cara, mas você já estava pegando o Pix do banco. Então, né, como é que você diz que atualizou a lei para pegar o Pix e já estava pegando o Pix do banco? Então tem algumas contradições que eu vejo a galera querer fazer narrativa. E aí eu fico pensando assim, tá, e quando é que isso vai parar? Quando é que a gente vai, né, conseguir sentar e Zuck, você não pode dizer que, né, seja por motivo político ou religioso, você não pode xingar. Você não pode chegar e falar que as conversas que estão acontecendo na Câmara, né, no Congresso, tem que acontecer também na sociedade, porque os congressistas, eles têm, falando aqui de Brasil, eles têm uma prerrogativa que a gente não tem, né? A prerrogativa parlamentar. Como é que... Sabe, assim, tem algumas coisas ali que são confusas e erradas, mas tem também coisas certas, né? E cadê a galera falando dessas coisas certas? Né? Isso é que eu fico... Olha, eu vou falar aqui, o lance de notas de comunidade, eu acho excelente. Não tenho números, como você disse, mas, assim, conceitualmente, eu acho legal a ideia de você poder ter ali... Porque o lance de fact-checking e moderação, aí falando mais questão de notícias mesmo, é muito falho, eu acho. E você centralizar isso na rede social, não sei. Eu gosto da ideia de que qualquer pessoa vai ali e aí várias pessoas vão alimentando até que chega um ponto que você vai ver o link, todo mundo tá compartilhando o link de uma notícia lá e tá a notinha lá embaixo. Não é bem assim, o que aconteceu na verdade foi isso. Pode estar errado também? Até pode, mas no geral, pelo menos na experiência do Twitter, por incrível que pareça, quando eu vi essas notas da comunidade, geralmente eram boas notas da comunidade. Então eu gosto da ideia de notas da comunidade. Se vai ser melhor ou pior na prática do que o que já tinha antes, aí eu não sei. Vamos ter que ver na prática. O jogo que o Zuck fez é um jogo... Peraí, o vento tá pra lá, vou pra lá. Peraí, o Twitter, ele tem notas da comunidade, todo mundo tá aceitando? Pô, eu tô gastando a grana aqui verificando as notícias, coloca a nota de verificação. Pelo menos é mais barato. Eu espero, né, falando de Brasil, que a lei chegue e Zuck, assim não dá, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro ali, né? Porque, ainda que o Mendes diga que alguns problemas são muito difíceis de serem resolvidos... Eu não, quem diz no Facebook há 20 anos. Historicamente, esses problemas muito difíceis de serem resolvidos, quando os caras são encarados, eles resolvem, porque tem jogo envolvido. Quando desce uma canetada, né, o Twitter, vou fazer aqui acontecer. Cadê o Twitter grandão? Né, coisa? Não tô dizendo que o Twitter ele tá completamente errado. Acho que a gente pode combinar aqui que existem exageros. O Zuck fala erroneamente, né, que existem cortes secretas, não existem cortes secretas. Até existem cortes secretas, né? Se eu quiser dar voz, né, por exemplo, hoje a gente tem a Anatel fazendo filtro de pirataria. Ela tira do ar sites, coisa que ela não tem autoridade para fazer isso. Quem deveria fazer isso é a Ancine. Ela tá errada em fazer isso. E outra, a Anatel, ela cuida de telecomunicações, não de internet. Então já tá errado aí. O juiz manda lá a notificação para a Anatel e a Anatel gentilmente encaminha aos provedores. E aí os sites eles são bloqueados. Muito desses processos em segredo de justiça. E aí a gente já entra um pouco ali na linha do Zuck. Então a gente não sabe o porquê que aquilo dali foi bloqueado. Especificamente a Anatel tá bloqueando, né, essas coisas de pirataria, IP-Box, essas caixinhas. Ela diz que, olha, isso aqui também tá em segredo de justiça porque eu não quero dar vantagem lá pro pirata. Então você não sabe quais são os bloqueios. A gente não tem essa lista. Isso significa que a Anatel pode ter bloqueado o que ela quiser, porque não é um processo transparente, diferente da justiça, tirando os casos com sigilo, que você... deixa eu ver aqui. Tá, entendi aqui quais são os sites. Você... pode assistir lá uma audiência, enfim, né? É um processo transparente. Mesmo quando tem o segredo de justiça e vai um ofício para a Anatel manda isso lá para os 20 mil provedores que tem no Brasil. E isso meio que acaba vazando. Não deveria, é errado, mas acaba vazando, então você envolve mais pessoas, você até sabe. Só que a Anatel está com um projeto, e aí entra a questão da corte secreta, que é o lacre virtual, que é fazer isso. Já tem alguns provedores em teste, a Anatel
quando ela manda o ofício, ela manda um PDF. E aí todo mundo tem que copiar os sites e bloquear. E a Anatel, com esse lacre virtual, ela tá diretamente entrando nos roteadores dos provedores e bloqueando. Então, em algum momento, se a Anatel conseguir a anuência lá, sim, a gente pode bloquear as coisas aqui e tal, ela vai poder entrar direto no provedor e bloquear as coisas que vieram de um sigilo de justiça, que ok, é justiça, não vou entrar, mas também as coisas de pirataria que ela viu lá que são piratas sem nenhuma transparência. Então isso também é uma corte secreta. Quanto tempo até alguém descobrir que a senha desse negócio que a Anatel usa é admin 12345 vai dar e problema. sair bloqueando o site a rodo? Você deve ter visto, Rambo, sei lá, 2 meses atrás, que o GitHub.io não estava funcionando aqui no Brasil. Inclusive Cara, pior que é verdade isso. Não, e sabe o que? Não estava funcionando no meu provedor número 1, e aí eu achei que era algum problema do provedor número 1, troquei pro provedor número 2, e no número 2 estava funcionando. E a Microsoft, ela falou, aqui tem um problema aqui no Brasil que não tá funcionando. E como esses processos ocorrem em segredo de justiça, não adianta você ligar pro provedor e falar, não tá funcionando, porque o provedor não pode falar, eu bloqueei por causa do segredo de justiça. Então fica aquela... não tá funcionando? Até a Microsoft Mas se então pronunciou. é o que? Tinha alguma coisa pirata no GitHub.io e bloquearam, foi isso? Mandaram lá, Nossa. acho que era o Futimax, eu acho. Era um negócio de IPTV, que é a ABTPA, sei lá, Associação Brasileira de sei lá o quê, de televisão aberta, paga, whatever. E aí bloqueou e tirou o GitHub.io do ar. Então, mas não foi isso que o Zuck falou. Mas certamente é uma coisa que a gente tem que discutir aqui, né? É isso que a gente quer, é isso. Vai ter transparência, não vai ter transparência? Né? Até que ponto vai? Porque eu não sei se foi bloqueado ou não. Então, entende como é confuso você conversar de uma maneira séria sobre isso? Né? Que a gente parte pro xingamento. Né? O melhor xingamento que eu vi na minha vida, né? Eu morava na rua do Pedro Bial. E aí um taxista, ele fez uma lambança. Né? Só tinha uma entrada, né? No local só tinha uma entrada, era uma rua, e saía pela outra. E aí na via principal de acesso, um taxista fez um reboliço na coisa e travou tudo. Ida, volta, subida, descida. Travou até os pedestres, porque naquilo de chegar um pouquinho mais pra frente, o pedestre não conseguia atravessar porque tava colado no carro. E aí tava saindo... Toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro, eu vejo uma coisa assim, só pra não deixar passar batido, tá? Isso foi tipo uma terça-feira. Aí eu quero saber o que o Pedro Bial falou. Aí ele tá passando, ele é grandão, né, alto, cabeça fica ele abriu o vidro, né? Cabeça batendo praticamente no teto. E aquilo que todo mundo fala, seu filho da fruta, assim, né? Aquela coisa. O cara, aquele riso dele, né? Aquele jeito. E ainda diz que é profissional. Cara, assim, sabe? Por isso que ele é o Pedro Bial, é por isso que eu sou, né? Que eu sou. Nunca falei pra ele que eu roubei esse Não, mas tem que falar com aquela entonação de filtro solar, né? E ainda diz que é profissional. Né? E eu passei a xingar todo motorista profissional assim. Né? Sabe? Como é que a gente sai disso? Né? Como é que... É um ditador que tá lá e a gente vai deixar esse ditador que tá lá e aí a gente vai ter que tomar o poder desse ditador com armas? A gente vai deixar porque a gente não vota nos Estados Unidos e não tem influência nenhuma lá, né? Sim, mas né? O que a gente faz? A gente invade os Estados Unidos pra salvar. Vamos salvar os Estados Unidos da ditadura. Né? Ou o contrário, os Estados Unidos nos invade, nos salve, como já teve... Né? Congressista falando isso. Eu poderia falar isso. Isso aí foi do pessoal que rezava pra pneu tipo dos isso. Estados Unidos, me salva. Elon Musk me salva. Cara, você é um congressista. Sabe? Você pode ter impeachment. Você tem as ferramentas, você tira. Né? Com o Senado, você tira. Os juízes, o Supremo, whatever. Né? Sabe? Eu não sei como sair dessa situação. Né? Eu vejo muita coisa errada assim no Zuck. Fez um movimento, não vou dizer óbvio, né? Porque é um movimento que todo mundo acabou fazendo, mas o que me preocupa é como é que a gente sai dessa, né? Como é que a gente diz pro Zuck que ele tá errado em falar que por motivos políticos e religiosos pode xingar as pessoas, que essa não é competência, sabe? Como é que a gente diz isso com o xingamento de Pedro Bial, né? Como é que a gente faz o Zuck né, entender... E ainda diz que é profissional, ponto.
O problema é que eu acho que a gente tá mais distante hoje de sair dessa do que há 2 semanas, né? Porque, cara, se você olha... Eu não vou nem falar da entrevista dele do Joe Rogan, que foi o bingo da intolerância. A lista completa, ele falou ali sobre as empresas estarem... Como é que ele falou? Castradas. Que precisa de mais energia masculina nas empresas. Você teve o Casey Newton, tem o Platformer, né? Que é a newsletter dele lá. E ele, desde que teve a mudança toda, ele tá fazendo um trabalho muito interessante de reportagem, conversando com as pessoas, funcionários do Facebook mesmo, para saber, medir a temperatura, pegando as comunicações internas ali, tanto de diretoria para baixo, quanto entre as pessoas mesmo. E ele falou, o Alex Schultz, diretor de marketing do Facebook. E ele falou, de acordo com o Casey Newton, é o gay que tem o cargo mais alto dentro do Facebook. Ele falou o seguinte, sugeriu num post interno que ver amigos e familiares gays sofrendo abuso no Facebook e no Instagram pode levar a um aumento de suporte às causas LGBT. Fala, cara, quanto cinismo. E eu entendo o que você falou, que é uma crítica validíssima. Que hoje em dia, discussões na internet, as pessoas apontam a caricatura do outro lado, né? Não existe o diálogo, concordo 100%, né? Tenho certeza que já mandaram vários feedbacks me colocando numa caricatura só porque esse é um assunto que particularmente me pega, porque eu sou uma pessoa diferente. Então, tem coisas que me afetam. E eu tenho amigos tenho até amigos e amigas e que já sofreram muito por conta dessas coisas, então não adianta, eu tenho empatia pelas pessoas. Pronto, falei empatia agora. O Rambo só quer ela. Meu Deus, que perigo, né? Engraçado que eu nunca nem pensei em falar a palavra castrado se referindo a mim. Acho que a minha masculinidade é mais forte que a do Zuki, que precisa ficar se reafirmando. Mas, enfim, esse negócio de as pessoas vão ver e tal, até que não é uma mentira total. Mas sim, eu concordo. E o Coca mencionou isso também. E eu sou obrigado a deixar claro aqui que talvez quem não mandou e-mail me xingando ainda não vai mandar. Eu concordo que a polarização acontece de ambos os lados. Por isso que é uma polarização. E tem muita coisa de galera de lacração, né? Os woke, que o pessoal chama lá fora, que eu acho bizarro. E que, assim, você não pode colocar uma vírgula fora do lugar que pronto, você é um monstro, né? E aí pronto, já te coloca na caixinha lá e pronto, você é o pior ser humano. Já existiu na face da Terra, peça desculpas por você e por todas as gerações até o seu tataravô. Né, porque tem um pessoal que é assim, né? Aquele lance que a gente também é usado muito como uma máxima assim, hoje em dia tá muito chato, né? Que às vezes é só uma pessoa que quer falar qualquer coisa sem consequência, mas às vezes tá chato mesmo. Então, eu concordo, Coca, eu não sei como que a gente resolve isso. Existe um nível, por exemplo, é consenso que todo mundo paga 27,5% de imposto de renda, concorda? Eu ouvi dizer que se você for muito inteligente, você não paga imposto. Aí é outra história. Mas a gente não paga... Tem um cara que foi eleito presidente americano agora que falei, você não paga imposto, eu sou esperto porque eu vou pagar imposto. A gente não paga 27,5%, a gente paga 27,5% acima dos 5 mil, porque é uma tabela progressiva. É que nem Mas 5 mil do Pix ou... Não. Falando assim, se eu ganho 10 mil, né, eu vou pagar imposto de 5 a 10 mil, que eu pago os 27%. De 3 sei lá, de 4 a 5 mil, não sei aqui a tabela de cabeça, eu vou pagar aqueles 14%. Então, no total, eu não pago nunca 27,5%. Eu vou pagar menos. É que nem aquela história. O imposto de viagem é 50% daquilo que passar os $1.000. Não é 50%. Mas é ok a gente reduzir isso para 27,5%. Não dá para fazer uma fatoração, né, do imposto. Não, é 27,5%, fechou. Mas... talvez com um computador quântico... resolva. Mas alguém pode chegar e falar que é fake news. Eu vou falar, sim, é fake news, cara, é verdade. Falta uma história completa, né, de chegar e falar, olha, o Pix, sabe, o Pix não já era assim nos bancões, agora estão querendo colocar... as instituições de pagamento, cartão, tal, outras, ampliar esse monitoramento. Era 2.000, agora é para 5, mas era 2.000 em cima da transação diária, o volume diário. Agora vai ser 5.000 ou 15.000 na pessoa jurídica no mês, né? Explicar essas diferenças
mostrando todos os pontos e deixar que eu forme a minha opinião, né? Hoje eu vejo muito a galera querendo formar a opinião do outro. Cara, me dá os dados completos, não pega 2, 3 pontos e monta a tua narrativa. Mas aí é um problema, porque você dá o dado completo, e aí não é mais suficiente dar o dado completo. Porque, mas quais são os interesses de quem forneceu esses dados? Não, veio aqui da empresa. Mas ela foi obrigada a dar esses dados não são verdade. Não, nunca só olhar a história dos drones lá. Né? Não de qualquer coisa, né? Você pode provar por A mais B que não é drone. A pessoa que acha que é drone vai continuar achando que é drone porque na cabeça dela é drone e pronto. Não tem jeito. Por isso que eu quero uma maneira de chegar pra esses idiotas e conseguir dizer pra eles que eles são os idiotas sem dizer pra eles que eles são os idiotas e eles concordem comigo que eles estão errados e consigam mudar uma opinião. Porque se eu chegar pra ele e falar, cara, tu é um idiota, e tô falando isso de coração aberto, eu sou idiota em muitas coisas, né? Eu sou ignorante em muitas coisas, mas tô disposto a aprender. Isso é um bom ponto, porque eu não me importo que as pessoas me chamem de idiota quando eu estou sendo idiota. Talvez eu esteja sendo idiota, inclusive, se você me chamou de idiota, tudo bem. Eu não fico ofendido, porque às vezes eu sou mesmo. E eu tenho que me policiar, porque a minha tendência é chegar e falar pra pessoa, pô, você tá sendo idiota, né? Não é que você é idiota, você está sendo neste momento, mas não é muito aceitável, geralmente. Tem um cara que costuma comentar nos meus textos do Mac Magazine com quotes de... aí ele pega, sei lá, um quote do Martin Luther King, pega um quote do Elon Musk e pega um quote do Maquiavel, né, da lista de quotes que ele tem, e posta lá. E foi engraçado porque ele fez isso umas 3 vezes, aí chegou um outro cara e postou quotes criticando o primeiro cara postando quotes. Esse primeiro cara concordou. Tá vendo aí? Eu falei, cara, você não percebeu que ele tá tirando sarro de você? E meu passou Deus. totalmente por cima. Porque é exatamente isso que o Coca falou, né? Rola uma dissonância cognitiva fortíssima nesses casos por conta da paixão e da vontade de transformar o oposto na caricatura que caiba dentro da caixinha que ele já tinha pensado que pra você. Isso que você falou de coach, né? Eu associei com coach, né? Dos coaches. Não. Um quote. Sim. Por que eu tô dizendo isso? Porque coach é meio que aquela coisa assim, ó, eu vou te ensinar o que você precisa falar. Fala isso aqui que tu tá bem. Que é diferente de um trabalho de um psicólogo que vai dizer, vamos entender isso aqui, vem cá, vamos consertar isso aqui, vamos descobrir. E esse é um dos motivos que eu acho que essa transição, sei lá como é que a gente pode chamar do Zuck, eu acho falso. Tem algumas coisas, né, quando envolve sentimento, ele não olha no olho, ele foge. Então, né, qualquer psicólogo vai chegar e vai dizer, mas não tô querendo aqui diagnosticar, né, é uma percepção minha. Então seria o Zuck uma metamorfose ambulante? Não. Isso que o Coca comentou também, da pessoa ela ir atrás dos pontos que ela tem que falar. É uma situação muito curiosa que eu passo, sei lá, com uma certa frequência. Tem uma pessoa que eu vejo de vez em quando, e é um cara... A gente tem uma relação muito bacana e franca. E fala sobre música, bota uma Elis Regina pra tocar, e fala sobre MPB, etc. O cara é absoluto... Ele desafia o meu pré-conceito, ou pós-conceito por ter interagido muito já, do que significa que o cara é bolsonarista no último. Então, enquanto ele não tá falando sobre Elis Regina comigo, foi esses dias, cara, eu tava perto dele, ele tava escutando no WhatsApp um áudio, e um cara falando assim, como é que ele fala? Esse bando de débil mental da esquerda, patrocinados por George Soros. Aí meus olhos rolaram pra trás, cara, pelo corredor, eu fui buscar, não consegui escutar o resto. Mas, e aí, no intervalo de, sei lá, 12 horas, eu fui assim, o Pix virou um assunto, que o Pix era comunista, a Califórnia tá pegando fogo porque tem uma prefeita negra e uma bombeira mulher, o Canadá tá ruim, mas vai melhorar, porque a França também, e eu falo, cara, dá pra ver de onde vem, né? Esses todos, os talking points bonitinhos, já estão organizados pra pessoa regurgitar isso que ela ouviu, porque ela confia nas outras pessoas pra ir espalhando isso. E aí eu vejo e falo, cara, que loucura, porque nesse ponto você entra na caricatura, mas os outros pontos não dá pra ter. E eu perguntei, falei, como é que foi? Como é que tá nesses seus grupos aí, esse lance todo do Facebook? Ele falou, cara, tá todo mundo cansado. Assim... As pessoas, vamos ver como é que vai ser, se vai mudar de verdade ou não, mas as pessoas olharam e falaram, tá. Falei, ok, obrigado pelo ponto de informação. O que eu acho engraçado, primeiro, isso é um relato muito interessante, acho que todo mundo deve
ter alguma experiência parecida com alguma pessoa na vida, e isso vale para ambos os lados da polarização, e é uma coisa que você vê claramente que virou uma questão time de futebol / religião. Não é sobre ideologia política ou política pública ou que a pessoa acha que é o melhor ou pior pro país. É time de futebol. O que o meu time torce, que camisa Exato. o meu time usa e o que a minha religião diz que eu devo acreditar. E aí o pessoal manda nos grupos lá, ou conversa, ou enfim, e aí, eu tenho que acreditar que tal coisa é errado, então tal coisa é errado. Não interessa, não importa. E qualquer pessoa que diga que tal coisa que a minha religião, leia-se, ideologia, entre aspas, política, qualquer pessoa que achar certo o que a minha ideologia / time de futebol / religião diz que é errado, é do outro time e eu preciso destruir essa pessoa. É isso. Não tem espaço para pensamento. É você pegar uma narrativa, engolir e regurgitar exatamente sem questionar, sem pensar. Não tem pensamento envolvido. Então, é isso. Não adianta... Por isso que não adianta ficar discutindo, porque não vai resolver nada quando chega nesse ponto. Felizmente, tem algumas poucas pessoas que ainda não chegaram nesse ponto. E aí, porque eu não conheço nenhum caso de alguém que chegou nesse ponto e foi resgatado. Se alguém souber, me conta pra eu ficar mais esperançoso. Porque todas as pessoas que eu conheço que chegaram nesse ponto, que virou time de futebol / religião, não tem salvação. Acabou ali, porque no momento que você tentar uma conversa, por mais amigável e cuidadoso que você seja, vai virar uma briga e a pessoa não vai mais querer falar com você. A história do Pix, eu não tô aqui tomando lados, mas teve uma reação contrária e o governo cedeu. Pode falar o que for, o governo cedeu. Se o governo cedeu, qual é o entendimento? A pressão tá certa. É que nem o negócio da bateria do iPhone e do processador. Eu tô associando muito essas duas coisas, né? Que você cede, você perpetua o problema porque você fez errado na hora de... Quer dizer, errado eu não sei, né? Tem uma força, tem uma vontade muito forte de entender errado, pra aí sim fazer a caricatura, caber na caixinha, apontar o dedo, etc. E mostrar, tá vendo só? Mas não dá pra vencer, né? Não tô dizendo que isso iria acontecer, mas governos caem por imposto. Os 20 centavos. Não tô dizendo que o governo ia cair, nem nada disso. Mas houve ali não, vamos recuar, né? E como é que é o diálogo nisso? Porque se for força com força, né? Aqui no Brasil, por hora, a esquerda tá ganhando. Não sei como é que vai ser a próxima eleição. Nos Estados Unidos tá perdendo. Assim, e fica um discurso político e não fica um discurso do que é o melhor. É o time, né, do que o meu time torce. Eu quero aqui pro meu time. Não tem as concessões. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu sou contra a blitz da lei seca. Por N motivos. Porque eu ando de noite, ando com um cachorro de noite, acabo de acordar no meio da noite pra pegar alguém, tô com aquela cara de sono, é óbvio que o cara me para. Mas, né? E aí tá chovendo, tô chovendo cachorro, eu tenho cachorro pequenininho, mas tem cachorro grande também, que eu tenho que falar, acender a luz ao cachorro é grande. Aí saio, coloco a focinheira, aquela coisa. Eu odeio a blitz da lei seca. É a minha opinião, pessoal. Não sou contra a lei seca, contra a blitz. O cara fez alguma coisa lá. Você é contra você ser parado na blitz. É isso aí, eu sou contra isso aí mesmo. Você disse tudo. Não sou contra a lei, só contra a fiscalização. Eu sou contra. O cara bateu lá, tá bêbado, acaba com a vida do cara. Prende lá a vida inteira, faz o que quiser com o cara. Mas eu vejo os números e reduz o número de acidentes, números de mortes. Tá bom, eu consigo conviver com isso. Eu topo parar na blitz porque, né, melhora os números. Você me deu um convencimento ali, né? Você me deu algo que eu possa conviver. Cara, né, tô ajudando aqui mais pessoas a viverem, reduzindo o número de acidentes. É isso que eu sinto falta. É entender que, cara, eu sou contra isso. Mas eu aceito conviver com isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu não vou, por eu ser contra pessoalmente, eu não vou fazer um abaixo-assinado, eu não vou xingar muito no Twitter. Eu sou contra, se você conversar comigo, até impopular essa opinião, talvez, né? Nem deveria estar expressando isso, talvez, deveria estar falando isso. Na verdade, Coca, isso se chama sensatez. Que é você
você pessoalmente não gosta daquilo, você não gosta quando aquilo te afeta negativamente, mas você entende que aquilo é algo positivo no geral, então, ok, beleza, você continua não gostando, mas pelo menos no geral o efeito é positivo, então você aceita. Porque, ok. E é isso. E aí tem muita gente que não consegue, é incapaz de raciocinar dessa forma. Então, assim, se a pessoa não gosta de alguma coisa, aquilo tem que ser proibido. Ah, eu não gosto, esses jogos violentos aí, isso aí tinha que ser proibido. Não, cara, não tem que ser. Você não gosta, não joga. Fala pra todo mundo não jogar, fala pro seu filho não jogar. Mas não quer dizer que tem que ser proibido. Tem que ter uma idade mínima para jogar, beleza. Aí o exemplo que eu dei dos jogos, ok, podemos discutir. Mas tem muita gente que é assim, não gosto de tal coisa, não quero ver na minha frente, né? Não pode existir. Ou sai da opinião. Peraí, cadê um estudo aí que diz, né, que os caras que entendem lá de psicologia, o jogo afeta, não afeta, decisões mais, não é mais técnica a palavra, né, menos apaixonadas, não sei, né, é disso que eu sinto falta hoje, de poder conversar sobre coisas polêmicas, entendendo que são polêmicas, sem polemizar, para que a gente consiga descascar essa banana, né, peraí, tá, como é que a gente resolve? Mas é o que a gente faz em vários episódios aqui. Exato. E a banana parece uma boneca russa, que a gente vai descascando e nunca chega, né? A banana é uma cebola. Alô, Shrek. Nunca chega na banana. Mas, enfim, por exemplo, o lance do celular em sala de aula. Eu sou contra proibir celular em sala de aula. Porém, ouvindo lá o área de trabalho, parece que a enorme maioria dos experimentos que foram feitos até hoje, o resultado foi positivo. Então eu não tenho como ser contra. Tipo, eu não gosto da ideia, mas se o efeito é positivo, vamos tentar. Mas, olha, vou propor aqui uma ideia de lei para o uso de celular. Acho que o Mendes e o Rambo vão concordar comigo. Proibir o uso de celular nos cinemas e teatro. Espetáculos em geral. Bota um lockerzinho lá na entrada. Eu vi o Jason Baroni do Mac Magazine postando no Threads essa semana que ele foi ver Interestelar, que tá com IMAX no cinema, e teve um condenado que abriu um notebook. Nossa. Não tem que voar uma cadeira na cabeça de um cara desse? Olha a intolerância. Por que a pessoa paga ingresso que não é barato pra ficar... E tira lugar. Eu tentei comprar ingresso pra esse maldito filme pra conseguir ver IMAX, não consegui, porque já tava tudo esgotado. O cara ir lá e abrir o notebook. Cara, pelo amor de Deus. Que desgraça. Nossa. Mas, Coca, tá aprovado, tá? Sabia. A prova já sanciona. Agora a gente quer saber o que vocês pensam a respeito disso. gigahertz.fm/feedback. Não precisa nem falar sobre educação, que a gente já cobriu esse território mais cedo aqui no episódio. A gente vai encerrar com um Alô ADT que o Natan mandou, que eu achei um projeto interessantíssimo. Quero saber se vocês já viram e vai juntar com uma coisa que eu sei que o Rambo vai querer dar dica pra vocês. O Natan falou o seguinte: eu não sei o quanto esses dois pontos são relevantes, mas aqui vai. Já ouviram falar do browser que está em construção chamado Ladybird? Fiquei sabendo deles porque eles escolheram Swift para partes do código. Eu vou deixar o link na descrição aqui para o navegador. Vocês acham que cabe mais um browser e mais um motor, uma engine, considerando a dominância do Chromium e do WebKit? E ele segue. Um dos patrocinadores aí desse browser é um web app que se define como Personal Internet Computer, do nome que é curioso, né? Que é Puter.com. Também vai ter o link aqui. Ele fala com tanto de feature OS de grande aí, nativo, baseado em nuvem, o que justificaria um sistema operacional no browser, na nuvem? E aí? Interessante, ele mencionou sobre mais um browser e mais uma engine, imagino porque esse browser ele tem uma engine própria, seria isso? Pelo que eu entendi, é isso. Curioso, porque, assim, caber, eu não sei, aí o mercado é que vai dizer, mas eu gosto da ideia de ter mais uma alternativa. Não sei o quão produtivo / eficiente é fazer isso, porque uma engine de navegador é quase tão complexa, se não até mais complexa que um sistema operacional inteiro. Uhum. O projeto nasceu de sistema operacional. Eu tô vendo no site deles. E é assim, é uma engine nova. Eles falam, não usamos código do Blink, WebKit, Gecko ou qualquer outro motor de navegação. Então, batendo no peito. Então eu acho
é uma palavra feia de usar, mas eu acho meio desperdício, talvez, porque as coisas da web são tudo padrões e você implementar um padrão numa linguagem de programação, que seja C, C++, que é o caso do WebKit, Objective-C também, ou Rust, Swift, sei lá, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Padrão é padrão, né? Você vai implementar o padrão da sua forma, mas é o padrão. Então você reimplementar toda a web é muita coisa. E aí todos os bugs que já foram corrigidos no WebKit, no Chromium ao longo de décadas, e todos os edge cases, e todas as falhas de segurança que já foram corrigidas, você vai ter que passar por tudo isso para daí você corrigir no seu e no fim acaba duplicando o trabalho. Então eu acho que eu cheguei à conclusão aqui que não cabe, talvez não é uma boa ideia, mas posso estar redondamente enganado. Vou dar uma olhadinha no Lady Bird. E sobre o OS na nuvem, eu acho uma ideia interessante, porém eu não sei o quão boa ela é na prática. Eu acho que já teve várias tentativas, mas nenhuma andou, assim. O próprio Chromebook, né, que é o Chrome OS, que é baseado no Chrome, é meio que o Chrome, né, o navegador, que é o sistema operacional, é o navegador e pronto. Funciona, ok, mas acaba sendo muito limitante. Eu sempre lembro uma frase de um amigo meu que me marcou muito. A gente tava conversando sobre alguma bobagem e ele falou assim, cara, não erra do zero. Me marca esse lance do não erra do zero. E nesse caso, eles não vão errar do zero, porque toda a história da evolução de motores de navegação tá embedada na missão de você fazer um motor novo. Não vão errar exatamente do zero, mas tá começando um projeto do zero desse tamanho. É só você pensar que quando o carinha lá, que eu esqueci o nome agora, foi contratado pela Apple para começar o projeto do Safari, não foi o Ken Koshenda, o Ken Koshenda entrou depois. Não é ela agora. Ó o assunto do Facebook, voltando aqui. É ela, e eu esqueci o nome. Então eu não vou falar aqui. Mas enfim, quando ela foi contratada lá pra Apple pra fazer o negócio do projeto, do engine, do Safari, não foi do zero. E é a Apple. Foi baseado lá no Gecko, que era o KHTML, né? Que também é uma cacofonia em português. O que acontece com esse mercado? Como é que era? Qual que é o nome do navegador? Conqueror, uma coisa assim? Eu acho esqueci que agora. O Gecko hoje ele tá no Firefox, né? Ele é a base do Firefox, se eu não me engano. Conqueror, com K, não é? Isso, é. Eu pesquisei, Coca, desculpa. Então era o KHTML, pra não falar em português de novo, que fica estranho. Essa história de browser, ela é complicada porque chega num momento em que vira um monstrão, né? O Internet Explorer é um exemplo disso, que ele praticamente explodiu, né? Ele foi, buf, explodiu. O Chrome, ele é de 2008, né? Parece que ele tá aí há mó tempão, mas o Chrome, ele chegou tarde no processo, ele não é novato. Do dia do lançamento. E ele chegou com essa... Não, gente aqui faz assim, faz diferente. E hoje o Chrome virou o novo Internet Explorer. Então vai chegar uma hora que o Chrome ele vai implodir, né, de algum motivo, de alguma maneira. Acho que o Firefox é ali de 2000 e qualquer coisa, um pouquinho ali. Antes de 2005. Acho que o mais antigo é o Opera, né, que é ali dos anos 90 ainda, 95, 96. O Opera, ele é bem antigo. Nunca decolou propriamente tal, talvez por isso que esteja durando tanto tempo. Mas, então, eu acho que cabe um novo browser, mas precisa que o Chrome, que é o líder hoje, né, ele exploda de alguma maneira e entre alguém num nicho, né? Porque hoje vai chegar o Lady Bird e não tem jeito, você vai comparar com o Chrome. Peraí, cadê as extensões? Cadê isso? Cadê aquilo outro? Acho que esse Lady Bird não é um que... Ele nem tem versão para Windows, né? Ele é só Linux e Mac, né? Recebeu grana lá do carinha lá de um dos fundadores do GitHub, né? Um negócio assim, né? Tem toda essa visão Unix/Linux do processo. Então, acho que é legal, mas é questão de achar um mercado para isso, né? Ter alguém que, sabe, que tem um sistema operacional, que coloque aquilo já pré-instalado no sistema operacional, que force a galera a usar, né? Porque se só fazer fosse a resposta, né? O Opera tava aí liderando, mas não é. Tem marketing, fazer mercado, convencer a galera, né? E tem o peso do Google, fez tudo isso acontecer, as coisas do Google funcionando de
de alguma maneira, né, mais redondinha no Chrome do que nos outros, embora isso seja um problema de falta de padrão, aquela coisa toda. E nesses OS em nuvem, é um vai e volta, né? Vai, né? Volta, né? Certamente a Apple nunca vai fazer um OS em nuvem porque tá vendendo. Você vende hardware, então precisa. Então quem vai tentar emplacar isso é a galera que não vende hardware. O Google meio que tentou, mas não conseguiu. Até o próprio os jogos, você não tem o sem console, né? Não tem jogos em nuvem. A própria galera de jogos é reticente a sistema de assinatura de jogos, né? O streaming de jogos. Várias vezes se tentou, o Ubisoft tá aí, enfim, não emplaca esse modelo. Tem o xCloud, da Microsoft, mas a galera de jogo gosta de comprar. É engraçado isso, não? Tem promoção na Steam. Caraca, esse jogo é maneiro. Você vai jogar? Não, mas eu vou comprar. O cara tem uma biblioteca lá de 10 mil reais de jogos que... Mas eu entendo isso. É que nem colecionar CD, filme. Sim, você tem. Sabe assim, streaming de música emplacou. Streaming de TV emplacou. Mas o streaming de jogos não emplacou, né? Sinto... A galera tenta, mas não vai. Então tem... não sei, assim, acho que tem um pouco de posse no processo, né? Eu quero ter o meu sistema operacional. Eu quero poder saber que os dados estão aqui, né? Não sei, eu acho que talvez nessa nova geração, que é uma galera menos conectada à posse, talvez esses sistemas em nuvem tenham um sucesso maior. Mas acho que não acontece nessa geração, não. Engraçado que você mencionou a Apple não tem um sistema de nuvem. Aí eu lembrei que aquele iCloud.com que você acessa no navegador, que parece um sisteminha operacional, eles chamam de Cloud OS, sempre chamaram de Cloud OS lá dentro do código lá, mas aí agora tem o do Private Cloud Compute, que chama Cloud OS, então eles vão ter que inventar outro nome ali, iCloud OS, não sei. Eu cacei aqui enquanto isso, o Opera, o máximo de market share que ele já conseguiu chegar foi a 6% em 2015. Ele, durante todo o começo, beirava 0,5%, 1%, aí sobe 2, 3, volta para 2, para 1, bateu 6 e voltou. 2015 eu acho que foi o lançamento do Edge da Microsoft. Deve ter tido algum... Ainda não. O Edge... E de uns tempos pra cá o Opera começou a fazer publicidade. Não sei de onde eles tiram dinheiro, mas... Volta e meia eu tô vendo o vídeo de YouTube e aí a própria pessoa, o criador ali, é patrocinado pelo Opera. E pela Honey. Instale o Honey no Opera. Eu achei lindo o logotipo do Lady Bird, bonitinho, vale a pena acessar o site. Se você não se interessou por nada, só pra ver o logotipo, ver que tipo de arte chama atenção. E eu falei que o Rambo ia inevitavelmente querer falar de uma coisa, ele não falou. Quer falar do KAG? Outro... como é cacofônico esse mercado, né? Nossa, agora que eu me liguei. não... Eu quero falar... Muito bonito o logo do Lady Bird, inclusive. Né? O do KAG também é... Que droga. O do KAG é um cachorrinho, bonitinho o logo deles. Não teve aquela rede que queria ser como se fosse o Instagram, só que para fotógrafo profissional e paga, né? Que eu não sei se existe ainda, né? O app.net lá, que era uma rede social, só que paga. Enfim, na vibe de coisa que já existe de graça, porém paga, temos o kag.com, que é uma rede... É um Quer soletrar buscador... pro pessoal que vai buscar errado? É KAGI. É japonês. Kagi. Então, vai lá mais bonitinho. Então, é um Google pago, basicamente. E aí não tem nenhuma das chatices do Google por ser de graça, que é anúncio. Então, não tem propaganda no KAG. E o algoritmo deles é inteiramente baseado em relevância. Ele é menos suscetível a truques de SEO, porque são feitos especificamente para a busca do Google. E ele tem vários recursos mais
power user, tipo você criar grupos de sites específicos, que aí, sei lá, quando eu vou procurar coisa de programação, eu quero que busque só no GitHub, no Stack Overflow e nesse outro site aqui, no site do Paul Hudson, sei lá. Então eu posso fazer isso. Tem code IA que você usa se você quiser. Eu achei bem bacana a ideia deles que se você colocar um ponto de interrogação no final da busca, ele faz o esquema da IA. Se não Muito botar bom. um ponto de interrogação, não. Achei genial, simples. Então se você fizer uma pergunta, ele tenta responder usando IA. Se você só fizer uma busca com palavras-chave, não tem IA nenhuma e ele só faz a busca. E aí eu tô no trial dele, eu estou gostando. A qualidade dos resultados é tão boa quanto a do Google, só que sem as partes ruins do Google, que é SEO, IA se enfiando sem você pedir e negócio de anúncios, tracking pra tudo que é lado, enfim. Então, vamos ver. Vou assinar e pagar para ter um mecanismo de busca depois que passar o trial? Não sei. Me dê mais um tempo para ver se eu vou fazer isso, mas por enquanto eu tô gostando. E eles têm um navegador, que é onde vai estar amarrando isso com a origem da pergunta do Nathan, né? Eles têm o Orion, que funciona de uma forma melhor, integrada com o buscador deles, mas eles também adotaram a missão de fazer um navegador, mas não um motor de navegação, né? Então, não partiram para isso ainda, mas é baseado no WebKit, né? É, baseado no motor padrão do sistema, mas o browser deles eu nem testei, porque o meu browser é o Safari, ponto final. Vai ser difícil. Eu tô polarizado politicamente, tô no time Safari e é difícil me tirar dele. Eu instalei a extensão deles para Safari, que aí se você busca lá na barrinha do Safari, ele já manda direto pro Kaggle e pula o Google. Excelente. Vou deixar esses links todos por aqui. E para acessar os links, você vai em gigahertz.fm/adt/413, dá uma espiada nas notas aqui também do episódio no seu player de podcasts. Quero agradecer a vocês que mandam os feedbacks, que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam e ajudam o ADT a chegar cada vez mais longe, a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, ao Edu Garcia pela edição de mais esse episódio do ADT, especialmente aos nossos clientes Platinum, os nossos queridos mais detensos que vão em gigahertz.fm/apoio e ajudam a manter aqui a bagaça no ar, com direito a receber a edição sem edição. Tá acabando a gravação aqui, já vai chegar no feed de vocês o episódio completo, sem cortes, mais comprido e com piadinhas que não entraram na edição final. E a você também, obrigado, Coque Rambo, pela apresentação de mais um ADT. Valeu, vocês me encontram no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Inside no Blue Sky. Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, só ir lá no Instagram, mandar uma DM pro @coca.tech. Se você desinstalou o Instagram, vá lá no Google, tem problema nenhum. Todas as ações são legítimas, não xingando o coleguinha, não cuspindo no coleguinha, como a gente disse, né, tendo a educação. Vai lá no Google, se você desinstalou, bate Coca-Tech que você consegue me achar e a gente troca uma bola. Tem aquela placa de playground, né? Proibido morder, cuspir no coleguinha, torcer o braço. Bom, para falar comigo, MVC Mendes, nessas redes, apresento por aqui o A Fonte e a área de trabalho. Para a Alura, eu apresento o IA sob controle e sai todo sábado no Mac Magazine, minha coluna opinativa, do fim de semana passado sobre como o Mark Zuckerberg é covarde, mas não é burro. E a mudança da meta só surpreende a quem não aprende com o passado, parte do papo aqui que a gente teve no episódio de hoje. Pessoal, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.